O banco ligou dizendo que meu marido esvaziou a conta, mas ele estava morto havia horas. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Helena Monteiro. O despertador tocou às 6 horas em ponto no apartamento aconchegante em Perdizes, São Paulo, e ela desligou o alarme com o movimento automático de quem repete o mesmo gesto há anos. Ao seu lado, a cama estava vazia e fria. Rodrigo, seu marido de 15 anos, havia saído antes do amanhecer para sua corrida matinal no Parque da Água Branca. Uma rotina sagrada que ele mantinha religiosamente, chovesse ou fizesse sol. Helena espreguiçou-se, sentindo as articulações estalarem suavemente. Aos 42 anos, ela era uma mulher elegante, de cabelos castanhos lisos que caíam até os ombros e olhos verde-acinzentados que refletiam uma inteligência aguçada. Trabalhava como arquiteta em um escritório renomado na Avenida Paulista e tinha orgulho da carreira que construíra com tanto esforço. Levantou-se da cama e caminhou até a janela, abrindo as cortinas bege. A luz do sol invadiu o quarto, revelando a decoração minimalista que ela própria havia projetado. Paredes brancas, móveis de madeira clara, plantas estrategicamente posicionadas para trazer vida ao ambiente. Do 10º andar, tinha uma vista parcial do bairro, com suas ruas arborizadas e prédios de arquitetura clássica paulistana. Enquanto preparava o café na cozinha americana, Helena ligou o celular que havia deixado carregando durante a noite. A tela se iluminou com algumas notificações, mensagens do grupo da família, um lembrete da consulta com o dentista na quinta-feira e 2 chamadas perdidas de Rodrigo. Franziu a testa. Ele nunca ligava durante a corrida. Discou de volta, mas a chamada caiu direto na caixa postal. Estranho. Rodrigo sempre atendia, mesmo quando estava se exercitando. Talvez a bateria tivesse acabado. Ele vivia reclamando que precisava trocar aquele celular velho. Tomou seu café preto sem açúcar, como de costume, e mordiscou uma torrada com geleia de morango. Às 7h15, entrou no chuveiro, deixando a água morna relaxar seus músculos. Ainda estava se vestindo quando o telefone fixo tocou. Pouquíssimas pessoas ligavam para aquele número. Era basicamente uma relíquia que mantinham por insistência da mãe de Rodrigo, Dona Marta, que não confiava em telefones que só funcionam com internet. Alô? Atendeu Helena, prendendo o brinco de prata na orelha direita, enquanto segurava o aparelho com o ombro. Senhora Helena Monteiro? A voz do outro lado era feminina, formal, levemente nervosa. Sim, sou eu. Quem fala? Aqui é do Hospital São Luís, na Barra Funda. A senhora é a esposa de Rodrigo Monteiro, portador do RG. O coração de Helena disparou antes mesmo que a mulher terminasse a frase. Hospital. Rodrigo. As 2 palavras não combinavam. Não deviam estar na mesma sentença. O que aconteceu? Ele está bem? As palavras saíram atropeladas, enquanto ela deixava cair o brinco que tentava colocar. Senhora, por favor, mantenha a calma. A voz da atendente era treinada para situações assim, mas Helena detectou a hesitação. Seu esposo deu entrada aqui há cerca de 40 minutos. Foi encontrado por um ciclista no Parque da Água Branca, inconsciente. Os paramédicos... Ele está vivo? Helena interrompeu, sentindo as pernas fraquejarem. Sentou-se na beirada da cama, o vestido azul marinho que havia escolhido para o trabalho ainda pela metade. Um silêncio breve, pesado demais. Senhora Monteiro, seria melhor a senhora vir até aqui o mais rápido possível. O doutor Fábio Guedes está com ele e poderá explicar melhor a situação. Mas ele está vivo! Helena quase gritou, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos. Os médicos estão fazendo todo o possível. Por favor, venha com cuidado. A ligação foi encerrada e Helena ficou parada por alguns segundos eternos, segurando o telefone sem fio contra o peito. Então, a adrenalina tomou conta. Levantou-se num impulso, terminou de se vestir às pressas, pegou a bolsa, as chaves do carro, a carteira. Seus dedos tremiam tanto que levou 3 tentativas para trancar a porta do apartamento. O elevador demorou uma eternidade. Quando finalmente desceu até a garagem, Helena correu até seu Honda Civic prata, entrou e ligou o motor com as mãos ainda trêmulas. O Hospital São Luís ficava a apenas 15 minutos dali, mas o trânsito matinal de São Paulo era imprevisível. Dirigiu como um autômato, o coração martelando no peito, a mente girando em círculos desesperados. Rodrigo estava no hospital. Rodrigo estava inconsciente. Rodrigo estava fazendo todo o possível. Era o que diziam quando a situação era grave. Muito grave. Estacionou em uma vaga qualquer. Nem se importou em verificar se estava dentro das linhas. Correu pelo estacionamento, atravessou as portas automáticas da emergência e se dirigiu à recepção, onde uma mulher de uniforme azul digitava algo no computador. Meu marido, Rodrigo Monteiro. Ele deu entrada aqui, eu recebi uma ligação. Seu nome, por favor? Helena. Helena Monteiro. Por favor,
Onde ele está? A recepcionista digitou rapidamente, seus olhos percorrendo a tela. Então olhou para Helena com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Aguarde um momento, por favor. Vou chamar o Dr. Guedes. Helena ficou ali, em pé, incapaz de se sentar nas cadeiras de plástico verde da sala de espera. Observou os outros pacientes. Uma criança com o braço enfaixado, um idoso tossindo, uma mulher grávida acompanhada do marido. Vida normal. Vida seguindo seu curso, enquanto o mundo dela desmoronava. Menos de 2 minutos depois, um homem de jaleco branco surgiu por uma porta lateral. Era alto, magro, de óculos, aparentando uns 50 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Senhora Monteiro, sou o Dr. Fábio Guedes. Por favor, venha comigo. Helena o seguiu por um corredor que cheirava a desinfetante, seus saltos repicando no piso de linóleo. O médico a conduziu até uma pequena sala reservada, daquelas usadas para conversas difíceis. Quando ele fechou a porta, Helena soube, simplesmente soube. Doutora, sinto muitíssimo. A voz dele era gentil, mas firme. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance, mas seu esposo sofreu um infarto fulminante. Quando os paramédicos chegaram ao parque, ele já estava em parada cardiorrespiratória. Tentamos reanimação por mais de 30 minutos aqui no hospital, mas o resto das palavras se perdeu em um zunido que tomou conta dos ouvidos de Helena. Ela viu os lábios do médico se moverem, mas não conseguia mais processar o som. Seu corpo ficou gelado, como se alguém tivesse despejado água fria em suas veias. Rodrigo estava morto. Rodrigo havia saído para correr, como fazia todas as manhãs, e estava morto. Não, foi tudo o que ela conseguiu dizer. Não, não, não. O Dr. Guedes aproximou-se, segurando-a pelos braços com delicadeza quando suas pernas cederam. Ele a ajudou a sentar-se em uma das cadeiras almofadadas. Há alguém que possamos ligar? Algum familiar? Helena balançou a cabeça, tentando organizar os pensamentos. Sim, havia pessoas. A mãe de Rodrigo, o irmão dele, Bruno, seus próprios pais. Mas como dizer? Como transformar aquelas palavras em som? Eu preciso vê-lo. Sua voz saiu fraca, rouca. Claro, quando a senhora estiver pronta. Mas ela nunca estaria pronta. Nunca estaria pronta para ver o marido morto, para olhar o rosto que tinha beijado pela última vez na noite anterior, antes de dormirem. Ele havia reclamado de um cansaço incomum, mas atribuíram ao excesso de trabalho. Rodrigo era gerente comercial em uma empresa de tecnologia e vinha enfrentando uma fase intensa de fechamento de contratos. Finalmente, reunindo toda a força que possuía, Helena levantou-se. O doutor Guedes a guiou por mais um corredor, desceram um lance de escadas, até chegarem a uma sala fria e silenciosa. E lá estava ele. Rodrigo parecia estar dormindo. O rosto ainda tinha cor, os cabelos castanhos claros penteados para trás como ele gostava, a barba por fazer que ele sempre deixava crescer no fim de semana. Usava sua roupa de corrida, camiseta dry fit azul escura, shorts preto, tênis cinza e vermelho, mas não se movia, não respirava. Era como olhar para uma fotografia, uma versão congelada do homem que ela amava. Helena aproximou-se devagar, estendeu a mão trêmula e tocou o rosto dele. Ainda estava morno. Como podia estar morto se ainda estava morno? As lágrimas finalmente vieram, quentes e abundantes, escorrendo pelo rosto enquanto ela segurava a mão de Rodrigo. Aquelas mãos que construíram uma vida ao lado dela, que acariciaram seu rosto inúmeras vezes, que entrelaçaram seus dedos aos dela em momentos de alegria e dificuldade. Por quê? Sussurrou ela. Por que você me deixou? Não havia resposta. Nunca haveria. O tempo perdeu significado. Podiam ter sido 10 minutos ou 1 hora quando uma enfermeira tocou gentilmente seu ombro, dizendo que havia procedimentos que precisavam ser seguidos. Helena assentiu, ausente, e permitiu ser conduzida de volta ao andar superior. Foi quando o celular em sua bolsa começou a tocar. Ela pegou o aparelho sem nem olhar quem era, ainda em estado de choque. Alô, senhora Helena Monteiro? Uma voz masculina, profissional, desconhecida. Sim, aqui é Fernando Pacheco do Banco Nacional. Senhora, estou ligando sobre uma movimentação incomum na conta conjunta sua e de seu esposo, Rodrigo Monteiro. Helena piscou, confusa. Banco? Que conta? O que esse homem estava falando? Desculpe, agora não é uma boa hora. Eu entendo, senhora, mas é urgente. Registramos uma transferência de praticamente todo o saldo da conta, no valor de R$280 mil, há aproximadamente 1 hora. Como é uma quantia significativa, nosso sistema de segurança bloqueou temporariamente a conta e precisamos confirmar se a senhora autorizou essa movimentação. O cérebro de Helena demorou alguns segundos para processar a informação. R$280 mil, 1 hora atrás. Mas Rodrigo estava... Isso é impossível. Sua voz saiu estranhamente calma. Meu marido está morto. Ele morreu há mais de 1 hora no Parque da Água Branca. Silêncio do outro lado da linha. Senhora, a senhora poderia repetir? Meu marido morreu esta manhã durante a corrida. Ele não pode ter feito essa transferência. As palavras saíam robotizadas, como se ela estivesse lendo um roteiro. Mas, senhora, a transação foi feita através do aplicativo
do banco, usando a biometria facial dele. Nossa tecnologia é extremamente segura. Não há como... Então alguém está usando a identidade dele. A voz de Helena subiu 1/8. Alguém roubou nosso dinheiro. Mais silêncio. Então, senhora Monteiro, acho melhor a senhora vir até a agência. Precisamos resolver isso pessoalmente e possivelmente envolver a polícia. Vou bloquear totalmente a conta agora mesmo e... Helena desligou. Suas mãos tremiam tanto que o celular quase escorregou. Olhou ao redor como se estivesse vendo aquele corredor de hospital pela primeira vez. Rodrigo estava morto, mas alguém tinha esvaziado a conta deles 1 hora atrás, usando a biometria facial dele. Como isso era possível? Helena sentou-se novamente em uma das cadeiras da sala de espera, tentando processar o que acabara de acontecer. Rodrigo morto, a conta bancária esvaziada, biometria facial. Nada fazia sentido. Era como se duas realidades paralelas e incompatíveis estivessem tentando ocupar o mesmo espaço em sua mente. Uma enfermeira aproximou-se com um copo de água e 2 comprimidos. A senhora precisa tomar isso. Vai ajudar a acalmar. Helena pegou mecanicamente, engoliu os comprimidos sem nem perguntar o que eram. A água estava gelada demais. Desceu arranhando sua garganta seca. Precisava pensar, precisava entender, mas seu cérebro parecia envolto em algodão, cada pensamento se movendo em câmera lenta. Abriu a bolsa e procurou o cartão do banco. Agência 3425, na Avenida Paulista, a poucos quarteirões de seu escritório. Fernando Pacheco havia dito para ela ir até lá. Mas como podia simplesmente sair do hospital? Rodrigo estava ali, morto, e havia tantos procedimentos, documentos, decisões que ela precisava... Desculpe, chamou uma das recepcionistas. Há coisas que preciso resolver agora. Urgente. O que eu faço sobre meu marido? A mulher olhou para ela com compaixão. Já entramos em contato com o IML. O corpo será encaminhado para lá para os procedimentos legais. A senhora vai precisar da certidão de óbito, que estará pronta em algumas horas. Temos uma assistente social que pode ajudá-la com os trâmites. Helena assentiu. Anotou um número de telefone. Guardou alguns papéis que lhe foram entregues. Tudo parecia irreal, como se ela estivesse assistindo a um filme ruim sobre a vida de outra pessoa. Mas não era. Era sua vida que estava despedaçando em milhares de pedaços cortantes. Saiu do hospital sob o sol forte das 10 da manhã. O calor de novembro em São Paulo era úmido, sufocante. Entrou no carro e simplesmente ficou ali por alguns minutos, as mãos no volante, olhando para o nada. O celular tocou novamente. Desta vez era sua sócia no escritório de arquitetura, Carla. Helena, você está bem? Cadê você? Temos a reunião com o cliente da Muca às 11. Carla. A voz de Helena falhou. Rodrigo morreu. Silêncio chocado. O quê? Como assim? O que aconteceu? Infarto. Esta manhã, no parque. Eu estou no hospital. Estava no hospital. Eu não posso trabalhar hoje. Eu não posso. Claro que não. Pelo amor de Deus, Helena. Esquece o trabalho. Você precisa de alguma coisa? Onde você está? Eu vou aí agora. Não precisa. Eu preciso ir ao banco. Tem uma coisa muito estranha acontecendo e eu preciso resolver. Que coisa estranha? Helena, você não está em condições de resolver nada sozinha. Alguém esvaziou nossa conta. Ela disse as palavras e elas soaram ainda mais absurdas em voz alta. O banco ligou dizendo que Rodrigo transferiu 280 mil reais, mas ele já estava morto quando isso aconteceu. Isso é loucura! Você já chamou a polícia? Não ainda. Eu preciso ir ao banco primeiro, entender o que aconteceu. Helena, ouve aqui. Você está em choque. Não toma nenhuma decisão importante agora. Me espera aí. Eu vou te buscar. Carla, eu sou adulta. Eu posso cuidar de mim mesma. Não quando seu marido acabou de morrer. Você não pode. Ninguém pode. Me passa o endereço. Eu estou saindo agora. Mas Helena já havia desligado. Sabia que Carla tinha razão, que não devia estar dirigindo, tomando decisões. Mas a raiva, o medo e a confusão se misturavam em uma mistura tóxica que a impelia para frente. Alguém havia roubado o dinheiro que ela e Rodrigo economizaram durante anos. O dinheiro da reforma da casa que planejavam, das viagens que queriam fazer, da segurança que construíram juntos. Ligou o carro e saiu do estacionamento, guiando quase no automático pelas ruas conhecidas. A cidade seguia seu ritmo frenético. Pessoas nas calçadas, ônibus lotados, o caos organizado típico de São Paulo. Para elas, era apenas mais uma terça-feira. Para Helena, o mundo tinha acabado. 20 minutos depois, estacionou em frente à agência do Banco Nacional. O prédio era moderno, todo de vidro espelhado, com o logotipo verde e amarelo do banco ocupando 3 andares. Entrou pelo hall refrigerado, passou pelo detector de metais e se dirigiu ao balcão de atendimento. Preciso falar com Fernando Pacheco. Ele me ligou sobre uma movimentação na minha conta. A atendente digitou algo no computador. Senhora Helena Monteiro? Sim, por favor, aguarde ali. Apontou para uma área de espera com poltronas de couro sintético preto e uma mesinha com revistas velhas. Ele já vem atendê-la. Helena sentou-se, cruzou e descruzou as pernas, mexeu no celular sem ver realmente a tela. 5 minutos depois, um homem de terno azul marinho surgiu. Devia
ter uns 40 e poucos anos, cabelos pretos com algumas mechas grisalhas nas têmporas, óculos de armação fina. Senhora Monteiro, sou Fernando Pacheco, gerente de relacionamento premium. Por favor, venha comigo. Ela o seguiu até uma sala privativa com paredes de vidro fosco. Ele fechou a porta e gesticulou para que ela se sentasse em uma cadeira estofada. Havia um computador sobre a mesa, alguns porta-retratos com fotos de família, uma planta artificial no canto. Antes de mais nada, minhas mais sinceras condolências pela perda de seu esposo. Ele falou com voz grave, profissional, mas havia genuína simpatia em seus olhos. Não posso imaginar o que a senhora está passando. Obrigado. Helena respondeu automaticamente, as palavras saindo mecânicas. Me explique o que aconteceu com a conta. Fernando virou o monitor do computador de forma que ela pudesse ver a tela. Lá estavam os extratos. Às 7h42 desta manhã, foi realizada uma transferência via Pix de R$280 mil da sua conta conjunta para uma conta no Banco Regional, agência 5661. Ele apontou para as linhas destacadas em vermelho. A operação foi feita através do nosso aplicativo mobile, usando o login e senha do titular Rodrigo Monteiro e confirmada por biometria facial. Mas isso é impossível. Helena inclinou-se para a frente. Às 7h42, meu marido já estava tendo um infarto no parque. Ele não estava de posse do celular. Não podia ter feito isso. Entendo a senhora. E é exatamente por isso que nosso sistema sinalizou a operação como suspeita, apesar de todas as validações de segurança terem passado. Transferências acima de R$50 mil são automaticamente revisadas. Foi quando eu liguei para a senhora. E para onde foi esse dinheiro? De quem é essa conta? Fernando digitou mais algumas teclas. A conta receptora está em nome de uma empresa, D&M Consultoria Empresarial Ltda, CNPJ. Ele leu uma sequência de números. Aberta há apenas 3 semanas. D&M. Rodrigo tinha alguma relação com essa empresa? Não sabemos. Precisaremos de uma investigação policial para obter mais informações. Bancos não podem simplesmente compartilhar dados de clientes sem autorização legal. Helena afundou na cadeira, passando as mãos pelo rosto. Nada fazia sentido. Absolutamente nada. O celular dele, ela disse de repente. Vocês disseram que a operação foi feita pelo aplicativo no celular dele. Onde está o celular? Boa pergunta. A senhora sabe onde ele estava quando Fernando hesitou? Quando morreu? Pode falar. Eu sei que ele está morto. A voz de Helena soou mais dura do que pretendia. Eu não vi o celular no hospital. Eles devem ter os pertences dele guardados em algum lugar. Sugiro que a senhora verifique isso. Se o celular dele estava no parque quando os paramédicos o encontraram, então alguém pegou o aparelho, conseguiu desbloqueá-lo de alguma forma e fez a transferência. Mas e a biometria facial? Como burlaram isso? Fernando removeu os óculos e esfregou os olhos, cansado. Essa é a parte que me preocupa. Nossa tecnologia de reconhecimento facial é de ponta. Ela analisa mais de 100 pontos no rosto, verifica profundidade, textura da pele, movimentos involuntários. Não é possível enganá-la com uma foto ou vídeo. Então, como explicam isso? Há 2 possibilidades. Ele levantou 2 dedos. Primeira, seu marido realmente fez a transferência, minutos antes de ter o infarto. Talvez ele... Não, Helena interrompeu. Por que ele transferiria todo o nosso dinheiro para uma empresa desconhecida minutos antes de sair para correr? Não faz o menor sentido. Concordo. O que me leva à segunda possibilidade. Alguém de alguma forma conseguiu não apenas o celular e as senhas dele, mas também burlou nossa biometria, o que francamente deveria ser impossível, a não ser que Helena sentiu um arrepio, a não ser que tivessem acesso ao rosto dele, ao rosto real dele. Os dois se entreolharam em silêncio pesado. A implicação estava clara. Alguém tinha usado o próprio Rodrigo, ainda vivo, para fazer a transferência, ou tinha feito algo ainda mais sinistro depois que ele já estava inconsciente, mas antes que fosse declarado morto. Senhora Monteiro, Fernando falou devagar. Acho que a senhora precisa registrar um boletim de ocorrência. Imediatamente. Isso não é apenas um caso de fraude bancária. Pode ser algo muito mais grave. Helena assentiu, sentindo náusea. Pegou a bolsa e se levantou, as pernas bambas. Vou fazer isso agora. Vocês conseguem bloquear, tentar recuperar o dinheiro? Já bloqueamos sua conta e entramos em contato com o Banco Regional. Eles também bloquearam a conta da empresa receptora, mas... Ele fez uma pausa. O dinheiro já foi movido novamente, fracionado em várias contas diferentes. É uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro. Vai levar tempo para rastrear. Tempo. Helena não tinha tempo. Não tinha marido. Não tinha dinheiro. Não tinha absolutamente nada além de perguntas sem respostas e uma dor que a rasgava por dentro. Saiu do banco sob o sol escaldante do meio-dia. Parou na calçada, sem saber para onde ir, o que fazer. Foi quando seu celular tocou novamente. Número desconhecido. Alô? Helena Monteiro? Voz masculina, jovem. Quem é? Meu nome é delegado Vinícius Cardoso, da Vinresp Enfermeira DP. Senhora
senhora, preciso que venha até a delegacia com urgência. Encontramos algo nas câmeras de segurança do Parque da Água Branca que a senhora precisa ver. A 20ª Delegacia de Polícia ficava na rua Brigadeiro Galvão, na Barra Funda, a menos de 2 quilômetros do parque onde Rodrigo havia sido encontrado. Helena dirigiu até lá em piloto automático, sua mente um turbilhão de pensamentos caóticos e contraditórios. O que as câmeras de segurança poderiam ter capturado? Será que mostravam Rodrigo sendo atacado, roubado? Estacionou o carro em uma vaga para visitantes e entrou no prédio cinza e desgastado da delegacia. O interior cheirava a café velho e papel. Havia algumas pessoas sentadas em bancos de madeira, esperando atendimento. Uma mulher chorosa com um bebê no colo, 2 rapazes de boné conversando baixo, um homem mais velho folheando um jornal amarelado. Aproximou-se do balcão onde um policial uniformizado digitava preguiçosamente em um computador antigo. Com licença, sou Helena Monteiro. O delegado Vinícius Cardoso me ligou pedindo para eu vir até aqui. O policial olhou para ela com expressão entediada. Então pegou um telefone interno e discou uma extensão. Tem uma mulher aqui, Helena Monteiro. Tá, pode deixar. Desligou e apontou para um corredor à esquerda. Segunda porta à direita. Helena seguiu as indicações, seus saltos repicando no piso de cerâmica quebrada em alguns pontos. A porta indicada estava entreaberta. Bateu levemente e uma voz masculina disse: entre. O delegado Vinícius Cardoso não era o que ela esperava. Devia ter uns 35 anos no máximo, cabelos pretos cortados curtos, barba bem feita, camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos. Estava sentado atrás de uma mesa abarrotada de pastas, papéis e 2 monitores de computador. Tinha um ar mais de executivo do que de policial. Senhora Monteiro, obrigado por vir tão rápido. Por favor, sente-se. Ele gesticulou para uma cadeira de plástico diante da mesa, então seu rosto assumiu uma expressão de pesar. Antes de tudo, minhas condolências pelo falecimento de seu esposo. Obrigado. Helena sentou-se, colocando a bolsa no colo. O senhor disse que tinha algo das câmeras de segurança? Sim. Vinícius virou um dos monitores para que ela pudesse ver. Nós já tínhamos aberto um BO sobre o óbito, procedimento padrão para mortes súbitas em locais públicos. Mas quando recebi a ligação do Fernando Pacheco, do Banco Nacional, relatando a fraude, solicitei imediatamente as imagens das câmeras do parque. E encontramos... Bem, é melhor a senhora ver. Ele clicou em um arquivo de vídeo. A imagem que surgiu mostrava uma visão ampla de uma das entradas principais do Parque da Água Branca. O timestamp no canto inferior direito marcava 06:47:23 da manhã. A gravação estava em preto e branco, mas a qualidade era razoável. Helena viu Rodrigo entrando no parque, usando exatamente a roupa que ele vestia quando ela o viu morto no hospital. Ele corria em ritmo moderado, os fones de ouvido nos ouvidos, o celular preso em uma abraçadeira no braço esquerdo. Parecia normal, saudável. Impossível imaginar que em menos de 1 hora estaria morto. Ele entra no parque às 6:47. Vinícius narrou enquanto a imagem seguia Rodrigo até ele desaparecer entre as árvores. Temos várias câmeras espalhadas, mas nem todas funcionam adequadamente. Conseguimos rastreá-lo por cerca de 15 minutos, fazendo seu percurso habitual. O vídeo pulou para outra câmera, depois outra. Rodrigo aparecia e desaparecia, sempre correndo, às vezes passando por outros corredores matinais, alguns com cachorros, tudo perfeitamente normal. Então, às 7:03, ele para aqui. Vinícius apontou para a tela. A imagem mostrava uma área mais isolada do parque, próxima a um pequeno lago. Rodrigo parou de correr, colocou as mãos nos joelhos, obviamente cansado. Ficou assim por alguns segundos, então se endireitou, levou a mão ao peito. Mesmo em preto e branco, Helena podia ver que algo estava errado. Ele cambaleou, tentou se apoiar em uma árvore próxima. Deus, Helena sussurrou, as lágrimas queimando seus olhos. Rodrigo caiu de joelhos, depois de lado. Ficou deitado no chão, imóvel. Helena queria desviar o olhar, mas não conseguia. Era o marido dela ali, morrendo, sozinho, enquanto ela tomava café em casa sem fazer ideia. Quanto tempo ele ficou assim? Ela perguntou, a voz rouca. 12 minutos, até que este homem aqui o encontrou. Vinícius avançou o vídeo. Às 7:15, um ciclista apareceu no quadro. Ele estava pedalando tranquilamente quando notou o corpo no chão. Parou, desceu da bicicleta, aproximou. Helena viu o homem ajoelhar-se ao lado de Rodrigo, verificar o pulso, então pegar o próprio celular e fazer uma ligação, provavelmente para o SAMU. O nome dele é Marcelo Teixeira, mora em Pinheiros, trabalha como arquiteto, Vinícius explicou. Já conversamos com ele. A história confere. Ele encontrou seu marido, chamou os paramédicos, aguardou até eles chegarem. Foi embora quando o levaram para o hospital. Então, o que tem de errado? Helena estava confusa. O vídeo mostra exatamente o que deveria mostrar. Rodrigo teve um infarto e foi socorrido. Sim, mas agora veja isto. Vinícius abriu outro arquivo de vídeo, este com o timestamp 07:38:12. A imagem era da mesma câmera.
mesmo ângulo. A ambulância já havia partido. A área estava vazia, exceto por... Helena inclinou-se para a frente, franzindo a testa. Uma figura surgiu entre as árvores. Usava um moletom preto com capuz, mesmo em uma manhã de calor, e uma mochila nas costas. Caminhou até o exato local onde Rodrigo havia caído. Olhou ao redor cautelosamente, então se abaixou e começou a procurar algo no chão. O que ele está fazendo? Helena perguntou, o coração acelerando. Espere. Vinícius continuou reproduzindo o vídeo. A figura de capuz encontrou algo. Parecia pequeno, brilhante. Pegou o objeto, examinou-o, então guardou no bolso da calça. Depois se levantou e saiu rapidamente da área, desaparecendo entre as árvores. O que era aquilo? Helena estava quase gritando agora. O que ele pegou? Não temos certeza, mas eu tenho uma teoria. Vinícius pausou o vídeo e ampliou a imagem do objeto na mão da figura. Era apenas um borrão prateado, impossível de identificar com precisão. Acredito que seja o celular do seu marido. O celular? Mas os paramédicos não levaram os pertences dele? Normalmente sim, mas em situações de emergência extrema, o foco está em salvar a vida. É possível que, na pressa de colocá-lo na maca e começar os procedimentos de reanimação, o celular tenha caído no chão e ninguém percebeu. Ele cruzou os braços, pensativo. E essa pessoa, quem quer que seja, sabia exatamente onde procurar. Helena sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Você está dizendo que alguém estava esperando? Observando? Pior. Vinícius virou o monitor de volta para ele e digitou algo. Consegui sincronizar o horário desse vídeo com os logs da transferência bancária. O celular foi pegado às 7h38. A transferência foi confirmada às 7h42. 4 minutos. Os números dançavam na cabeça de Helena. 4 minutos. Alguém pegou o celular de Rodrigo e em 4 minutos conseguiu desbloqueá-lo, acessar o aplicativo do banco, fazer a biometria facial e transferir R$280 mil. Mas como? Ela estava tendo dificuldade para respirar. Como desbloquearam o celular? Como fizeram a biometria se Rodrigo já estava no hospital? Vinícius levantou-se e começou a andar pela pequena sala, as mãos nos bolsos. Essa é a pergunta de R$280 mil. Literalmente. Ele parou e olhou para ela. Senhora Monteiro, vou ser direto com a senhora. Isso não foi um crime de oportunidade. Não foi alguém que por acaso passou, viu um celular no chão e decidiu roubar. Foi planejado, executado com precisão. Planejado? A palavra soou absurda. Ninguém planeja um infarto. Não, mas alguém sabia que seu marido corria no parque todas as manhãs. Alguém sabia o caminho que ele fazia. Alguém tinha as senhas do celular dele e, de alguma forma, tinha a capacidade de burlar a biometria facial do banco. Vinícius fez uma pausa. Há quanto tempo seu marido tinha essa rotina de correr no parque? Anos. 5 anos. Talvez mais. Ele era metódico, sempre saía no mesmo horário, fazia o mesmo percurso. Fácil de monitorar, então. Vinícius voltou para a cadeira. Mas alguma coisa incomum aconteceu nas últimas semanas? Seu marido agiu diferente? Estava preocupado com algo? Helena tentou pensar através da névoa de choque e dor que envolvia seu cérebro. Ele estava cansado, trabalhando muito, fechando uns contratos importantes, mas nada específico, nada que... Ela parou, lembrando-se de algo. Espera, há umas 2 semanas, ele mencionou que achava que alguém tinha mexido no carro dele. Mexido como? Ele disse que tinha certeza de que havia deixado os documentos no porta-luvas, mas eles estavam no console central. E o banco do motorista estava um pouco diferente, a posição. Pequenas coisas que ele atribuiu à distração própria, mas ele ficou meio paranoico durante uns dias. Vinícius anotou algo em um caderno. Onde vocês estacionavam o carro? Na garagem do nosso prédio. É fechada, tem câmeras, segurança. Vou precisar do endereço e de autorização para verificar essas câmeras. Ele fez mais algumas anotações. Mais alguma coisa? Ligações estranhas, mensagens, pessoas desconhecidas tentando contato? Helena estava prestes a dizer que não quando se lembrou. Tem o Paulo César Dias. Ele começou a trabalhar na empresa do Rodrigo há uns 3 meses. Eles ficaram amigos rápido. Meio rápido demais, eu achei. Rodrigo o convidou para jantar em casa 2 vezes. Foram juntos em alguns happy hours depois do trabalho. Isso é incomum? Rodrigo era sociável, mas tinha um círculo pequeno e bem estabelecido de amigos. De repente, ter essa amizade súbita com um colega novo de trabalho, não sei, pareceu um pouco forçado, mas eu não quis parecer ciumenta ou controladora, então não falei nada. Eu vou precisar conversar com esse Paulo. Vinícius escreveu o nome. Tem mais alguma informação sobre ele? Só sei que ele veio do Rio de Janeiro. Foi contratado para a área de expansão comercial. Rodrigo dizia que ele era muito competente, tinha ótimas ideias. Helena parou, sua mente fazendo conexões. Delegado, você acha que Paulo tem algo a ver com isso?
isso, é cedo para especular, mas amizades repentinas são sempre um sinal de alerta em investigações de fraude, especialmente quando envolvem acesso a informações pessoais e financeiras. Ele fechou o caderno. Vou precisar de algumas coisas da senhora. Autorização escrita para acessar as câmeras do prédio de vocês, do trabalho do seu marido e todas as contas bancárias. Também vou solicitar os dados do celular dele, ligações, mensagens, localização. O celular, vocês vão encontrar quem pegou? Estamos tentando. Já solicitei ao técnico do parque as imagens de todas as outras câmeras. Pode ser que consigamos rastrear para onde essa pessoa foi depois de pegar o aparelho. Mas, francamente, alguém tão cuidadoso provavelmente sabia onde as câmeras estavam e evitou ser filmado de frente ou em ângulos que permitissem identificação. Helena afundou na cadeira, exausta. Cada revelação era uma camada a mais de horror, empilhada sobre a dor já insuportável da morte de Rodrigo. Tem mais uma coisa que preciso lhe contar. Vinícius hesitou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Solicitei uma necropsia completa do corpo do seu marido. Uma necropsia? Por quê? Os médicos disseram que foi infarto, e provavelmente foi. Mas em casos onde há crime envolvido, precisamos ter certeza absoluta de que a morte foi natural. Vou solicitar exames toxicológicos completos, análise de todas as substâncias no sangue dele. Você acha que alguém fez algo com Rodrigo? A voz de Helena era um sussurro horrorizado. Que causaram o infarto de propósito? Não quero alarmar a senhora sem provas, mas existem substâncias que podem induzir ataques cardíacos, especialmente em pessoas com predisposição. E seu marido tinha algum histórico cardíaco? Não, nada. Ele era saudável, fazia check-ups regulares. O último foi há 3 meses e estava tudo perfeito. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Helena agora. Meu Deus, o que fizeram com ele? Vinícius levantou-se e pegou uma caixa de lenços de papel, entregando-a para Helena. Escute, eu sei que isso é extremamente difícil. A senhora perdeu seu marido e, ao invés de poder fazer o luto em paz, está descobrindo que pode ter havido um crime envolvido. Mas eu preciso que a senhora seja forte agora. Preciso que me ajude a entender quem era Rodrigo, quem tinha acesso à vida dele, quem poderia ter motivos para... Ele não terminou a frase. Para matá-lo. Helena completou, a palavra saindo como veneno. Você acha que alguém matou meu marido por 280 mil reais? Pessoas já mataram por muito menos. Vinícius falou com tristeza. Mas também é possível que o infarto tenha sido genuíno, uma coincidência terrível, e os criminosos apenas aproveitaram a oportunidade. Seja como for, vamos descobrir a verdade. Helena assentiu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Precisava ser forte. Precisava fazer justiça por Rodrigo. Ele merecia isso. O que eu preciso fazer? Por enquanto, vá para casa. Descanse. Sei que parece impossível, mas a senhora vai precisar de forças para os próximos dias. Amanhã de manhã, volte aqui com as autorizações que mencionei. Traga também qualquer coisa que possa ser útil. Agendas do Rodrigo, correspondências recentes, computador pessoal dele se tiverem em casa. Ele entregou-lhe um cartão com seu contato. E se lembrar de qualquer coisa, não importa quão insignificante pareça, me ligue imediatamente. Helena pegou o cartão, levantou-se com pernas trêmulas. Foi quando teve outro pensamento. A empresa, D&M Consultoria, que recebeu o dinheiro. Vocês já estão investigando? Sim, solicitei a papelada de abertura da empresa. Vamos investigar os sócios. Mas posso adiantar que provavelmente vamos encontrar laranjas, CPFs falsos ou roubados. Esse tipo de operação não usa identidades reais. E o dinheiro? Tem como recuperar? Vinícius fez uma expressão de pesar. Vou ser honesto. É difícil. Uma vez que o dinheiro é fracionado e distribuído em várias contas, muitas vezes em bancos digitais com menos regulação, fica quase impossível rastrear tudo. Podemos recuperar parte, talvez, mas não prometo nada. Mais uma perda. O marido e o dinheiro. Tudo levado em questão de horas. Helena saiu da delegacia, sentindo-se completamente vazia. O sol ainda brilhava forte lá fora. As pessoas passavam apressadas. A vida continuava, mas para ela, o mundo tinha parado. Entrou no carro, colocou as mãos no volante, mas não ligou o motor. Simplesmente ficou ali, olhando para o nada, tentando processar tudo. Seu celular tocou. Era Carla novamente, sua sócia. Dessa vez, Helena atendeu. Helena, pelo amor de Deus, onde você está? Estou desesperada aqui. Desculpa, Carla. Eu tive que... Estou na delegacia. É uma longa história. Delegacia? Você registrou o roubo? Sim. E tem mais. Eles acham que... Sua voz falhou. Eles acham que o infarto do Rodrigo pode não ter sido natural. Silêncio chocado do outro lado. Helena, você está dizendo que seu marido foi assassinado? Ouvir a palavra em voz alta, pronunciada por outra pessoa, tornou tudo mais real, mais terrível. Não sabem ainda. Vão fazer exame. Mas alguém roubou o celular dele do parque. Esvaziou nossa conta. Foi planejado, cara. Alguém estava esperando, observando. Meu Deus. Carla parecia prestes a chorar. Você não pode ficar sozinha. Vou aí agora. Me passa onde você está. Não precisa. Vou para casa. Só preciso ficar
sozinha por um tempo, processar tudo isso. Helena, você não deveria ficar sozinha. E se esses criminosos voltarem? E se você estiver em perigo? O pensamento não havia ocorrido a Helena. E se os assassinos, se é que realmente havia assassinos, achassem que ela sabia de alguma coisa, que ela poderia identificá-los? O delegado não disse nada sobre isso. Ela respondeu, mas a dúvida já estava plantada. Helena, por favor, deixe eu pelo menos ficar aí com você hoje. Durmo no sofá, não vou te incomodar. Só não quero que você esteja sozinha. Helena pensou por um momento. A ideia de voltar para o apartamento vazio, para a cama vazia, para a vida vazia, era aterrorizante. Está bem, ela concedeu, mas não hoje. Hoje, eu realmente preciso ficar sozinha. Amanhã, se você quiser, pode vir. Promete que vai trancar todas as portas? Que vai me ligar se qualquer coisa estranha acontecer? Prometo. Depois de desligar, Helena finalmente ligou o carro e saiu da vaga. Mas ao invés de ir direto para casa, seguiu em outra direção. Havia um lugar que precisava ir primeiro. Helena dirigiu por 20 minutos até chegar ao bairro da Vila Mariana, onde ficava a sede da Tech Solutions, a empresa onde Rodrigo trabalhava. O prédio comercial de 15 andares não tinha nada de especial. Fachada de vidro verde escuro, logo de várias empresas na entrada, movimento constante de pessoas entrando e saindo. Ela nunca gostara muito daquele lugar. Nas poucas vezes em que foi buscar Rodrigo ali, a atmosfera lhe pareceu fria, competitiva demais. Mas Rodrigo amava o trabalho. Dizia que a empresa estava crescendo rápido, que havia oportunidades reais de crescimento profissional, que o salário compensava o estresse. Estacionou no subsolo, pegou o elevador até o 10º andar e saiu em um corredor moderno com piso de porcelanato cinza e paredes brancas decoradas com quadros abstratos. A recepção da Tech Solutions tinha uma logo iluminada em azul elétrico e uma recepcionista jovem de cabelos platinados atrás de um balcão curvilíneo. Boa tarde, posso ajudá-la? A moça sorriu profissionalmente. Sou Helena Monteiro, esposa de Rodrigo Monteiro. Ela hesitou, as palavras ainda doendo. Ele faleceu hoje pela manhã. Preciso falar com o gerente dele. O sorriso da recepcionista evaporou, substituído por choque genuíno. Oh, meu Deus, eu sinto muito. Ela levantou-se rapidamente. Vou avisar o Marcelo agora mesmo. Por favor, sente-se. Helena acomodou-se em um dos sofás de couro branco da recepção, observando funcionários passarem com pranchetas e tablets, conversando sobre prazos e reuniões. Nenhum deles sabia. Para eles, Rodrigo era apenas um colega ausente. Em breve saberiam. Em breve o rumor se espalharia pelos corredores. Você soube? O Rodrigo morreu, infarto durante a corrida, 43 anos, que tragédia. Senhora Monteiro, uma voz masculina a tirou dos pensamentos. Ela olhou para cima. O homem diante dela tinha uns 50 anos, barriga proeminente acomodada sob uma camisa social cinza, cabelos ralos penteados com cuidado sobre uma calvície incipiente, óculos de armação grossa. Tinha uma expressão de genuína tristeza no rosto. Sou Marcelo Ferreira, gerente de operações da Tech Solutions. Ele estendeu a mão e quando Helena apertou-a, cobriu-a com a outra em um gesto de condolência. Meus mais profundos sentimentos. Rodrigo era um funcionário excepcional e uma pessoa maravilhosa. Todos aqui estão em choque. Obrigada. Helena levantou. Sei que é uma hora difícil, mas eu precisava vir aqui. Tenho algumas perguntas sobre as últimas semanas de trabalho do Rodrigo. Marcelo franziu a testa confuso, mas assentiu. Claro, claro. Vamos para minha sala. Quer um café? Água? Água, por favor. Ele a conduziu por um labirinto de baias e salas de reunião até chegarem a um escritório de canto com vista para a avenida. A sala era espaçosa, mas bagunçada. Pilhas de documentos, uma prateleira repleta de manuais técnicos, fotos de família na mesa. Marcelo indicou uma cadeira para Helena e serviu-lhe um copo de água gelada de uma jarra. O que a senhora gostaria de saber? Ele sentou-se atrás da mesa, entrelaçando os dedos. Helena tomou um gole de água, organizando os pensamentos. Como o Rodrigo estava nas últimas semanas? Algum comportamento diferente? Parecia preocupado com algo? Marcelo pensou por um momento. Rodrigo estava focado no projeto de expansão regional, trabalhando diretamente com o Paulo César naquele grande contrato com a rede de supermercados do interior. Estava um pouco mais estressado que o normal, mas nada fora do comum para a época de fechamento trimestral. Ele fez uma pausa. Posso perguntar por que a senhora está perguntando isso? Porque descobri hoje, além da morte dele, que nossa conta bancária foi esvaziada. 280 mil reais, roubados em uma transferência fraudulenta feita depois que Rodrigo teve o infarto. Helena observou a reação dele cuidadosamente. A polícia acredita que foi planejado, que alguém próximo
próximo tinha informações sobre a vida dele. A cor drenou do rosto de Marcelo. Que horror! Mas quem faria uma coisa dessas? Ele parecia genuinamente chocado. Rodrigo era querido aqui. Trabalhava conosco há 8 anos. Nunca tivemos nenhum problema. O delegado mencionou que gostaria de falar com o Paulo César. Ele e o Rodrigo ficaram próximos recentemente? Ah, sim. Marcelo ajeitou os óculos. Paulo foi contratado em agosto para a vaga de supervisor de expansão comercial. Ele e Rodrigo se entrosaram muito bem, trabalharam juntos em vários projetos. Bons resultados, aliás. O Paulo é bastante competente. Competente, Helena repetiu. Me fale mais sobre ele. De onde veio? Como foi contratado? Ele enviou currículo pela plataforma de empregos. Tinha uma trajetória sólida em vendas corporativas no Rio de Janeiro. Passamos por todo o processo seletivo normal. 3 entrevistas, verificação de referências, exame admissional. Tudo correto. E desde que chegou aqui, algum problema? Alguma reclamação? Nenhuma. Pelo contrário, sua performance tem sido acima da média. Ele é carismático, fecha negócios, se dá bem com a equipe. Marcelo inclinou-se para a frente. Senhora Monteiro, a senhora está sugerindo que o Paulo pode ter algo a ver com o roubo? Não estou sugerindo nada, só estou tentando entender. Ela terminou a água. O Paulo está aqui hoje? Deixe eu verificar. Marcelo digitou algo no computador, os olhos percorrendo a tela. Não, ele pediu o dia de folga ontem à tarde, alegando compromisso pessoal. Deve voltar amanhã. Compromisso pessoal. Helena sentiu um aperto no peito. Ontem à tarde, véspera da morte de Rodrigo. Senhora, eu entendo que a situação é terrível e que a senhora está procurando respostas, mas não acho justo lançar suspeitas sobre o Paulo sem nenhuma prova. Ele é um profissional respeitado aqui. O senhor poderia me fornecer informações de contato dele? Endereço, telefone? Marcelo hesitou. Isso são dados pessoais do funcionário. Eu não deveria... Meu marido está morto e roubaram nossa economia de vida toda. A voz de Helena saiu mais dura do que pretendia. A polícia vai requisitar essas informações de qualquer forma. Estou apenas tentando adiantar a investigação. Marcelo suspirou, digitou algo e uma impressora na sala ao lado zumbiu. Ele se levantou, pegou uma folha de papel e a entregou a Helena. Aqui estão as informações básicas do cadastro dele. Endereço, telefone, e-mail. Mas, por favor, deixe que a polícia cuide disso. A senhora já está passando por muito. Helena pegou o papel e o dobrou cuidadosamente, guardando na bolsa. Mais uma coisa. O Rodrigo tinha alguma coisa pessoal dele aqui? Uma gaveta? Armário? Sim, cada gerente tem uma gaveta com chave no armário da sala deles. A chave deve estar... Ele abriu uma gaveta da própria mesa e procurou entre várias chaves penduradas em um quadro. Aqui, sala 1012. Helena pegou a chave, murmurou um agradecimento e saiu antes que Marcelo pudesse protestar ou oferecer companhia. Não queria testemunhas para o que estava prestes a fazer. A sala 1012 era pequena, compartilhada por 4 gerentes, cada um com sua mesa e computador. O lugar de Rodrigo era o do canto, junto à janela. Ele sempre preferia luz natural. A mesa estava organizada, quase obsessivamente. Monitor alinhado, porta-canetas, porta-retratos com uma foto dos dois em Fernando de Noronha no ano passado, sorridentes sob o sol. Helena tocou a foto com dedos trêmulos. Aquelas pessoas na imagem pareciam tão felizes, tão alheias ao que estava por vir. Uma lágrima escorreu por sua face, mas ela a limpou rapidamente. Não tinha tempo para desmoronar agora. Usou a chave para abrir a gaveta. Dentro havia uma caixa de balas de hortelã, um kit de primeiros socorros pequeno, alguns documentos da empresa em pastas organizadas, uma agenda de couro marrom. Helena pegou a agenda e começou a folheá-la. Rodrigo anotava tudo ali: compromissos de trabalho, prazos, ideias para projetos. Sua letra era pequena e caprichada, quase artística. Helena passou os dedos pelas palavras escritas por mãos que não existiam mais. Chegou às últimas semanas. As anotações se tornavam mais densas. Reunião Paulo, contrato Max Super, jantar com Paulo, estratégia Q4. Paulo, proposta revisada. Paulo aparecia com frequência crescente. Então, na página de 3 semanas atrás, algo diferente. Uma anotação em caneta vermelha, sublinhada 2 vezes. Verificar anomalia, conta poupança, ligar banco. Anomalia. Rodrigo tinha notado algo errado na conta. Algumas páginas adiante, outra anotação vermelha. Paulo perguntou sobre investimentos. Estranho. Helena sentiu o coração acelerar. Rodrigo tinha achado estranho que Paulo perguntasse sobre investimento. Por quê? Era uma pergunta normal entre colegas de trabalho? Continuou folheando. Na última semana, havia um número de telefone anotado, com um simples ponto de interrogação ao lado. Nenhum nome, nenhum contexto. Apenas o número e a interrogação. Helena pegou o celular e discou o número. Tocou 1 vez, 2, 3 vezes. Então, uma voz feminina,
jovem atendeu. Alô? Oi, com quem eu falo? Quem está ligando? A moça soou imediatamente suspeitosa. Meu nome é Helena Monteiro. Encontrei este número anotado na agenda do meu marido, Rodrigo Monteiro. A senhora conhece ele? Silêncio. Então, olha, eu não quero problemas. Eu só fiz um trabalho freelance. Foi tudo legal. Eu juro. Que tipo de trabalho? Helena pressionou. Design gráfico. O cara me pediu para fazer uns cartões de visita, um logo. Pagou em dinheiro. Eu entreguei os arquivos. Pronto, acabou. Não sei mais nada. Logo para que empresa? Sei lá, não lembro. A moça estava claramente mentindo, o nervosismo transparecendo na voz. Olha, eu tenho que desligar. Espera, por favor. Isso é importante. Meu marido faleceu hoje e há uma investigação policial. Se a senhora souber de alguma coisa, qualquer coisa, precisa me contar. Outro silêncio. Helena quase conseguia ouvir a garota pensando do outro lado da linha. Tá, olha. A voz ficou mais baixa, como se ela tivesse medo de ser ouvida. O cara que me contratou, ele queria um logo para uma empresa chamada DAM Consultoria. Disse que era para abrir um negócio de consultoria empresarial. Mas tinha algo estranho, sabe? Ele insistiu que tudo fosse em dinheiro, que não desse nota, que não divulgasse nas minhas redes sociais. Achei bizarro, mas o dinheiro era bom, então fiz. DAM Consultoria, a mesma empresa para onde o dinheiro tinha sido transferido. Esse homem, como ele era? A senhora se lembra? Normal, tipo uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, bem arrumado, simpático. Não tem muito o que falar. Ah, ele tinha uma tatuagem no pulso, acho. Um símbolo pequeno. Não vi direito. Uma tatuagem. Que tipo de símbolo? Parecia com, sei lá, um trevo de 4 folhas? Ou uma cruz? Algo assim. Helena anotou tudo em um papel que encontrou na mesa de Rodrigo. E quando foi isso? Umas 3, 4 semanas atrás. Ele me ligou, marcamos em um café na Avenida Paulista, discutimos o projeto, recebi metade do pagamento. Uma semana depois, entreguei tudo e recebi a outra metade. A senhora ainda tem os arquivos? As conversas com ele? Os arquivos, sim, estão no meu computador. Mas conversamos só por telefone e pessoalmente. Ele não queria usar e-mail ou WhatsApp. Disse que era meio paranoico com segurança digital. Olha, isso é tudo que eu sei. Sério. Posso ir agora? Helena agradeceu e desligou. Suas mãos tremiam enquanto ela relia as anotações. Rodrigo tinha descoberto algo. Tinha o número da designer gráfica. Mas por que ele não tinha ido à polícia? Por que tinha apenas anotado estranho ao lado da menção de Paulo, fazendo perguntas sobre investimento? Talvez porque ele ainda não tivesse certeza. Talvez porque Paulo era um colega, um amigo, e Rodrigo não quisesse acusá-lo sem provas concretas. Ou talvez porque ele não imaginava que o perigo era iminente. Helena fechou a gaveta, guardou a agenda na bolsa. Tecnicamente estava roubando propriedade da empresa, mas não se importava, e saiu da sala. No corredor, quase colidiu com uma mulher de uns 30 anos, cabelos pretos curtos, óculos de armação vermelha, vestindo calça jeans e uma blusa florida. Desculpa, a mulher disse. Então a reconheceu. Você é a Helena, né? Esposa do Rodrigo? Sim, sou a Daniela da contabilidade. Eu e o Rodrigo trabalhamos juntos em alguns projetos. Ela baixou a voz, olhando ao redor como se verificasse se alguém estava ouvindo. Eu soube o que aconteceu. Sinto muito, de verdade. Obrigada. Daniela hesitou, mordendo o lábio inferior. Olha, eu não sei se deveria falar isso, mas o Rodrigo veio falar comigo na semana passada. Ele estava preocupado com umas movimentações financeiras estranhas em um dos projetos. Pediu para eu verificar discretamente alguns números. O coração de Helena disparou. Que tipo de movimentações? Despesas que não batiam. Pagamentos para fornecedores que ele não reconhecia. Valores arredondados demais, sabe? Quando você trabalha com contabilidade, desenvolve um sexto sentido para coisas que não estão certas. Daniela ajeitou os óculos nervosa. Eu estava investigando, mas ainda não tinha encontrado nada conclusivo. Ia passar o relatório para o Rodrigo hoje. Essas irregularidades tinham a ver com projetos do Paulo César? Daniela arregalou os olhos. Como você sabe? Então ela fechou a expressão. Olha, eu não posso falar mais nada sem autorização do RH e da diretoria. Isso é confidencial. Daniela, por favor, meu marido está morto. Nosso dinheiro foi roubado. A polícia está investigando. Se você tem informações relevantes, precisa compartilhar. Se não comigo, com a polícia. A contadora olhou ao redor novamente, então tirou um cartão de visita do bolso e o entregou a Helena. Me liga amanhã. Vou conversar com meu chefe hoje, ver o que posso liberar oficialmente. Mas, Helena, ela segurou o braço dela. Tenha cuidado. Se há mesmo algo errado aqui, pessoas que desviam dinheiro de empresas não costumam hesitar em fazer coisas piores para se proteger. Com essas palavras ominosas, Daniela se afastou pelo corredor, deixando Helena parada ali, gelada até os ossos apesar do calor. O quebra-cabeça estava se formando, peça por peça. Paulo César Dias, a empresa fantasma DAM Consultoria. Perguntas sobre investimentos, irregularidades financeiras, Rodrigo descobrindo algo. E então, de repente, Rodrigo morto e o dinheiro sumido. Não era coincidência. Não podia ser. Helena saiu do prédio rapidamente, quase correndo até
até o estacionamento. Entrou no carro, trancou as portas e pegou o papel com as informações de Paulo que Marcelo havia lhe dado. O endereço dele era em Moema, um bairro de classe média alta. O telefone ela discaria mais tarde, quando estivesse mais preparada. Mas antes, precisava ir à delegacia, mostrar tudo ao delegado Vinícius. A agenda de Rodrigo, o número da designer, o testemunho de Daniela sobre as irregularidades financeiras. Eram peças de um crime cuidadosamente planejado. Enquanto dirigia, o celular tocou. Número desconhecido novamente. Helena atendeu pelo viva voz. Alô, senhora Monteiro? Uma voz masculina desconhecida, jovem. A senhora não me conhece, mas eu preciso falar com a senhora. É sobre seu marido. Helena pisou no freio tão bruscamente que o cinto de segurança aprendeu com força. Quem é você? Não posso dizer pelo telefone, mas eu trabalhei digamos, com certas pessoas que podem estar envolvidas no que aconteceu com o Rodrigo. O homem falava rápido, nervoso. Eu não sabia que ia terminar desse jeito, eu juro. Eles me pagaram para fazer umas coisas, mas não sabiam que ia matar alguém. Que coisas? Do que você está falando? A senhora conhece o Bar do Zé, na Rua Augusta? Consiga estar lá em 1 hora. Mesa do fundo, perto do banheiro. Venha sozinha. Se a polícia aparecer, eu vou embora. E a senhora nunca vai descobrir a verdade. Espera, como eu sei que isso não é uma armadilha? A senhora não sabe, mas se quer respostas, é a única chance. 1 hora, sozinha. A ligação foi encerrada. Helena ficou parada no meio da rua, carros buzinando atrás dela. 1 milhão de pensamentos atravessavam sua mente. Era óbvio que poderia ser uma armadilha, mas também poderia ser a chave para tudo. A voz do homem soava genuinamente nervosa, arrependida. Eles me pagaram para fazer umas coisas, não sabiam que ia matar alguém. O que aquilo significava? Que papel esse homem havia desempenhado na morte de Rodrigo? Helena tinha 1 hora para decidir: ir à polícia e possivelmente perder a única fonte disposta a falar, ou arriscar sua própria segurança encontrando um completo estranho que admitia estar envolvido na morte de seu marido. Olhou para o relógio no painel. 15h37. Tinha até às 16h37 para tomar a decisão mais importante de sua vida. Helena estacionou a 2 quadras do Bar do Zé, na Rua Augusta. O estabelecimento era daqueles tradicionais. Um boteco antigo que sobrevivera à gentrificação do bairro. Fachada de azulejos verdes desgastados, letreiro de neon meio queimado, mesas de fórmica vermelha do lado de fora. Às 5 da tarde de uma terça-feira, havia pouco movimento. Alguns estudantes tomando cerveja, um casal de idosos comendo pastel, 2 homens de terno conversando sobre negócio. Ela respirou fundo, verificando pela terceira vez se o celular estava com bateria cheia e o localizador ativado. Antes de sair do carro, havia mandado uma mensagem para Carla: se eu não te ligar em 1 hora, estou no Bar do Zé, Rua Augusta 2847. Chame a polícia. Não era perfeito, mas era alguma segurança. Entrou no bar. O interior cheirava a cerveja e carne assada, as paredes decoradas com fotos antigas do bairro. Alguns clientes olharam rapidamente para ela. Uma mulher sozinha, bem vestida, não era o tipo comum dali. Ignorou os olhares e caminhou até o fundo, onde havia mesas menores, menos iluminadas, próximas à placa de banheiro. Um homem estava sentado sozinho em uma dessas mesas, de costas para a parede, posição perfeita para ver quem entrava e saía. Ele devia ter uns 28 anos, magro, cabelos castanhos penteados para o lado, barba rala, vestindo uma jaqueta jeans sobre uma camiseta preta. Os olhos eram o mais marcante, escuros, arregalados, assustados. Um copo de cerveja pela metade estava à sua frente, mas ele não parecia estar bebendo. Quando viu Helena, fez um leve sinal com a cabeça. Ela aproximou-se devagar e sentou-se à sua frente, a bolsa no colo, pronta para sair correndo a qualquer momento. Você veio sozinha? Foi a primeira coisa que ele disse, os olhos vasculhando o bar atrás dela. Vim. Agora me diga quem você é e o que sabe sobre a morte do meu marido. Ele puxou o copo de cerveja, tomou um gole longo, as mãos tremendo levemente. Meu nome é Gabriel Lemos. Eu sou programador. Trabalho freelance, desenvolvimento de sistemas, apps, essas coisas. Ele falava baixo, obrigando Helena a inclinar-se para ouvir. Há uns 2 meses, um cara me contratou para fazer um trabalho. Pagou muito bem. Metade adiantado, em dinheiro. Que tipo de trabalho? Ele queria que eu desenvolvesse um deepfake. Sabe o que é isso? Helena assentiu. Tinha ouvido falar. Tecnologia que usava inteligência artificial para criar vídeos ou imagens falsas de pessoas, fazendo parecer que elas disseram ou fizeram coisas que nunca aconteceram. Um deepfake do meu marido? Gabriel assentiu miseravelmente. Ele me deu várias fotos e vídeos do seu marido. Muitos mesmo. Diferentes ângulos, diferentes iluminações, falando, sorrindo, em movimento. Com esse material, criei um modelo
modelo de IA capaz de replicar o rosto dele com perfeição. Ele fez uma pausa, pegou um guardanapo e começou a rasgá-lo em tiras finas, um tique nervoso. A qualidade ficou incrivelmente boa. Qualquer pessoa olhando, mesmo de perto, acreditaria que era ele de verdade. Helena sentiu náusea. Alguém tinha criado uma réplica digital do rosto de Rodrigo. E para que serve isso? O cara disse que era para um projeto de marketing, uma apresentação interativa ou coisa assim. Eu meio que sabia que era mentira, mas o dinheiro era bom demais para recusar. Eu disse para mim mesmo que não era minha responsabilidade o que ele ia fazer com aquilo. Gabriel levantou os olhos e Helena viu lágrimas neles. Eu estava errado. Foi minha responsabilidade, sim. Me explica exatamente o que você criou. Um aplicativo capaz de usar a câmera do celular, capturar vídeo em tempo real e substituir qualquer rosto no frame pelo rosto do seu marido. Totalmente sincronizado, incluindo expressões, piscar de olhos, movimento dos lábios. Parece completamente real. Ele terminou a cerveja num gole. É isso que eles usaram para enganar a biometria facial do banco. Claro, agora fazia sentido. A pessoa que pegou o celular de Rodrigo no parque não precisava do rosto real dele. Tinha uma versão digital perfeita que passava por todas as verificações de segurança. Quem te contratou? Descreva ele. Um homem branco, uns 30 e poucos anos, cabelo escuro, bem vestido, jeito de executivo, sabe? Simpático, educado. Falou que trabalhava com tecnologia, que entendia do assunto. Gabriel encarou Helena. Ele tinha uma tatuagem no pulso esquerdo, um trevo de 4 folhas, acho. Ou uma cruz. Paulo César Dias. Tinha que ser ele. E quando você entregou o aplicativo? Há 3 semanas. Ele me pagou o resto, pegou o programa em um pendrive e foi embora. Eu nunca mais ouvi falar dele. Gabriel inclinou-se para frente. Mas aí, hoje de manhã, eu vi nos sites de notícia. Gerente comercial morto durante corrida no Parque da Água Branca. Quando vi a foto dele, eu reconheci na hora. Era o cara cujo rosto eu tinha passado semanas replicando. E você não foi à polícia? Eu sou cúmplice. Ele quase sussurrou. Eu criei a ferramenta que permitiu que eles roubassem vocês. Posso ir preso por isso. Fabricação de documento falso, estelionato. Sei lá mais o que. Você vai precisar contar para a polícia de qualquer forma. Helena manteve a voz firme. Mas se você cooperar, contar tudo voluntariamente, isso conta a seu favor. E você está arrependido. Eu vejo isso. Eu não sabia que ia matar alguém. A voz de Gabriel subiu e alguns clientes olharam para eles. Ele baixou o tom novamente. Eu juro, eu achei que era só roubo. Não que isso seja certo, mas é diferente de assassinato. Os exames ainda não confirmaram que foi assassinato. Pode ter sido coincidência, um infarto natural que eles aproveitaram para o golpe. Mas mesmo enquanto dizia isso, Helena não acreditava. Era coincidência demais. Paulo se aproximando de Rodrigo, a empresa fantasma sendo criada, o deepfake sendo desenvolvido, Rodrigo começando a desconfiar. E então, exatamente quando Rodrigo estava sozinho no parque, na manhã seguinte, ao dia em que Paulo pediu folga, o infarto acontecia. Tem uma coisa. Gabriel procurou algo no bolso da jaqueta e colocou um pequeno pendrive na mesa. Eu guardei uma cópia do aplicativo. Não sei porquê, acho que parte de mim sabia que podia dar merda. Está tudo aqui. O código, os arquivos de treinamento, os vídeos e fotos originais que ele me deu. Se a polícia analisar, vai conseguir comprovar tudo. Helena pegou o pendrive como se fosse uma bomba, guardando-o cuidadosamente na bolsa. Você vai comigo à delegacia. Agora. Agora? Gabriel empalideceu. Eu não estou pronto. Eu preciso... Você disse que não queria que ninguém morresse por sua causa. Meu marido morreu. E se você não me ajudar a prender quem fez isso, mais pessoas podem se machucar. Helena segurou o pulso dele através da mesa. Você sabe que é a coisa certa a fazer. Gabriel fechou os olhos, respirou fundo algumas vezes, então assentiu. Tá bom, eu vou. Eles levantaram-se. Helena pagou a conta. Gabriel nem tinha tocado na cerveja e saíram juntos do bar. A luz do fim de tarde estava alaranjada, o movimento da Rua Augusta aumentando com o horário de rush. Helena guiou Gabriel até onde havia estacionado o carro. Estavam a meio caminho quando uma moto negra passou por eles em velocidade moderada. O passageiro, usando o capacete fechado, virou a cabeça para olhá-los diretamente. Não disse nada, não fez nada, apenas olhou, mas havia algo ameaçador naquele olhar invisível. Gabriel congelou. Merda, 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 merda. O que foi? Aquela moto. Eu acho que estava me seguindo desde que saí de casa, mas achei que estava paranoico. Ele olhou ao redor, o pânico evidente. Eles sabem que eu estou falando com você. Quem sabe? Eles? Quem quer que contratou aquele cara? Quem quer que planejou tudo isso? Gabriel estava hiperventilando agora. Eu não deveria ter vindo. Eu não deveria ter... Acalme-se. Helena segurou-o pelos ombros.
ombros. Estamos em plena luz do dia, numa rua movimentada. Nada vai acontecer aqui. Vamos até o carro, vamos à delegacia e você vai ficar sob proteção policial, entendeu? Gabriel assentiu, mas seus olhos continuavam vasculhando a rua. Continuaram caminhando rapidamente. Helena destrancou o carro à distância e eles entraram. Ela no volante, ele no banco do passageiro. Assim que as portas fecharam, ela trancou tudo e ligou o motor. Para onde fica a delegacia? Gabriel perguntou. Barra Funda, uns 15 minutos daqui. Ela saiu da vaga e entrou no trânsito pesado da Rua Augusta. Os carros se moviam devagar, típico do horário. Helena ia desviando, mudando de faixa quando possível, tentando ganhar velocidade. Pelo retrovisor, não conseguia ver a moto negra. Acho que perdemos eles, ela disse, mais para si mesma que para Gabriel. Mas então, ao virarem à esquerda em direção à Consolação, a moto apareceu novamente. Estava 3 carros atrás, mas definitivamente o seguindo. O passageiro, ainda de capacete fechado, mantinha a cabeça virada na direção deles. Eles estão atrás de nós, Gabriel disse, a voz fina de medo. Helena, eles vão fazer alguma coisa. Eu sei disso. Não vão fazer nada no meio do trânsito. Mas a própria Helena estava assustada agora. Vou ligar para a polícia, pedir para mandarem uma viatura nos encontrar no meio do caminho. Pegou o celular com uma mão, mantendo a outra no volante. Discou 190. Tocou uma vez, 2 vezes, 3. O som de vidro quebrando foi ensurdecedor. A janela traseira do lado do passageiro explodiu em 1000 pedaços. Helena gritou. O carro desviou para a direita, quase atingindo um ônibus. Gabriel estava gritando também, coberto de cacos de vidro. A moto tinha se aproximado e o passageiro havia quebrado a janela com algo. Uma barra de ferro? Um pedaço de cano? Agora eles aceleravam ao lado do carro, o passageiro estendendo a mão com algo que brilhava sob o sol. Uma arma. Abaixa! Helena gritou, pisando fundo no acelerador. O carro disparou para frente, buzinas furiosas ao redor. Ela subiu no meio-fio, desviou de pedestres que pularam para o lado, atravessou um sinal vermelho. Atrás, a moto os seguia, manobrando com facilidade entre os carros parados. O retrovisor mostrou o passageiro da moto apontando a arma. Helena fez uma curva brusca à direita, entrando em uma rua lateral estreita. A moto quase a perdeu, mas recuperou, fechando a distância. Vamos morrer, vamos morrer. Gabriel estava em pânico total, encolhido no banco, as mãos sobre a cabeça. Helena pensou rapidamente. Não podia continuar dirigindo assim. Ia acabar atropelando alguém ou batendo. Precisava de pessoas, testemunhas, proteção. À esquerda, viu a placa verde. Shopping Frei Caneca. Virou bruscamente, fazendo o carro derrapar e entrou na rampa do estacionamento. O segurança da entrada teve que pular para o lado quando o carro passou em velocidade, sem pegar o ticket. Helena desceu as rampas do estacionamento, fazendo curvas apertadas, os pneus cantando no concreto. Viu uma vaga entre 2 SUVs grandes. Freou com força e estacionou de qualquer jeito. Sai! Sai do carro! Ela gritou para Gabriel. Eles saíram correndo. Helena olhou para trás e viu a moto entrando no estacionamento. O segurança estava tentando impedi-los, mas o motoqueiro simplesmente acelerou, passando por ele. Por aqui. Helena puxou Gabriel na direção dos elevadores. Correram pelo estacionamento, entre carros, pilares de concreto. Atrás deles, o barulho do motor da moto ecoava. Chegaram aos elevadores, mas um estava subindo e o outro descendo. Muito lento, muito arriscado. Helena viu uma porta de emergência, daquelas com placa luminosa verde. Empurrou-a, acionando um alarme estridente. Uma escada de concreto, mal iluminada. Subiram os degraus 2 de cada vez, o coração de Helena batendo tão forte que doía. Atrás deles, a porta se abriu novamente. Passos pesados, 2 pessoas subindo. Chegaram ao primeiro andar, Helena empurrou outra porta e eles irromperam no meio do shopping. Pessoas caminhando tranquilamente, fazendo compras, comendo, sem ideia do terror acontecendo ao lado. O alarme da escada ainda tocava atrás deles. Segurança! Helena gritou. Preciso de segurança! Estão nos perseguindo! As pessoas pararam, olhando. Um funcionário do shopping, vestindo um colete amarelo, aproximou-se rapidamente. O que está acontecendo? Há 2 homens armados nos perseguindo, Gabriel disse ofegante. Eles atiraram no nosso carro. O funcionário pegou o rádio imediatamente, começando a falar sobre código vermelho, ameaça de violência, evacuação. Em segundos, seguranças apareceram de várias direções, alguns desarmados, outros com cacetete. A porta da escada de emergência que Helena e Gabriel haviam atravessado permaneceu fechada. Os perseguidores não apareceram. 15 minutos depois, a polícia militar chegou. 2 viaturas, 4 policiais. Helena e Gabriel deram seus depoimentos ali mesmo, no corredor do shopping, cercados por curiosos. O tenente responsável, um homem sério de uns 40 anos, anotou tudo e chamou reforços. Vocês vão precisar fazer um BO formal, ele disse. E vou escoltar vocês até a delegacia mais próxima. Vinsmore Terceira DP, Barra Funda. Helena insistiu. Tem um caso de homicídio sendo investigado lá. Isso está tudo conectado. O tenente assentiu e
fez as ligações necessárias. 20 minutos depois, Helena e Gabriel estavam sendo escoltos por 2 viaturas da PM, luzes piscando, até a delegacia onde o delegado Vinícius os esperava com uma expressão de preocupação profunda. Helena e Gabriel foram conduzidos diretamente à sala do delegado Vinícius. Uma policial feminina ofereceu água, café e verificou se eles estavam feridos. Gabriel tinha alguns cortes superficiais no braço, devido aos cacos de vidro, mas nada grave. Helena estava ilesa fisicamente, mas abalada mentalmente. Me conte tudo desde o início, Vinícius disse depois que todos se acomodaram. Gabriel repetiu sua história sobre o deepfake, entregou o pendrive, forneceu todos os detalhes que conseguia lembrar sobre o homem que o contratou. Helena complementou com as informações que havia descoberto na Tech Solution, a agenda de Rodrigo, as anotações sobre irregularidades financeiras, o testemunho de Daniela da contabilidade. Vinícius ouvia em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando eles terminaram, ele ficou parado por um longo momento, olhando para os papéis à sua frente. Então temos o seguinte: ele começou a organizar as informações. Paulo César Dias se aproxima de Rodrigo há 3 meses. Ganha sua confiança, provavelmente com o objetivo de obter acesso às informações pessoais dele, rotinas, senhas, dados financeiros. Simultaneamente, contrata uma designer para criar a empresa fantasma D&M Consultoria e um programador para desenvolver um deepfake do rosto de Rodrigo, capaz de enganar sistemas de biometria facial. Ele se levantou e começou a caminhar pela sala, as mãos entrelaçadas nas costas. Enquanto isso, Paulo está desviando dinheiro da Tech Solutions através de despesas falsas nos projetos que gerencia com Rodrigo. Mas Rodrigo começa a desconfiar. Anota na agenda. Pede para a contadora verificar. Se torna uma ameaça. Vinícius parou e encarou Helena. É quando Paulo decide acelerar o plano. Acelerar? Helena sussurrou. Ontem à tarde, Paulo pede o dia de folga. Esta manhã, enquanto Rodrigo corre no parque, seguindo a rota previsível que faz todos os dias, acontece o infarto. Muito conveniente, muito oportuno. Ele voltou para a cadeira. Os resultados toxicológicos vão demorar alguns dias, mas estou disposto a apostar que vamos encontrar algo no sangue dele, algo que causou o infarto. Helena fechou os olhos, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Rodrigo não tinha apenas morrido, tinha sido assassinado, envenenado, talvez injetado com algo, deixado para morrer no parque enquanto seu assassino esperava a oportunidade perfeita para roubar seu celular e esvaziar suas contas. Como? Ela perguntou, a voz quebrada. Como alguém daria veneno para ele durante a corrida? Não durante. Antes, Vinícius abriu uma das pastas sobre a mesa. Lembra que Rodrigo reclamou que achava que alguém tinha mexido no carro dele há 2 semanas? Não foi paranoia. Alguém entrou no carro dele, talvez Paulo conseguiu uma cópia das chaves de alguma forma e deixou algo lá, algo que Rodrigo consumiria sem desconfiar. As balas de hortelã. Helena lembrou subitamente. Ele sempre deixava uma caixinha de balas de hortelã no porta-copos do carro. Chupava uma antes de correr, dizia que ajudava a respirar melhor durante o exercício. Balas envenenadas. Vinícius assentiu lentamente. Inteligente. Difícil de rastrear depois do fato, especialmente se a autópsia inicial não estiver procurando especificamente por toxinas. E a caixa desaparece junto com o carro depois, ninguém pensa em verificar. Mas o carro ainda está na garagem do nosso prédio. Helena levantou-se. As chaves estavam com Rodrigo. Os paramédicos devem ter entregado no hospital com os pertences dele. Vinícius pegou o telefone imediatamente, discando um número. Marcelo, preciso que mande uma equipe técnica para o endereço. Ele cobriu o fone e olhou para Helena. Qual o endereço? Ela forneceu. Vinícius passou as informações, pedindo para isolarem o carro de Rodrigo, não deixarem ninguém tocar nele e processarem como cena de crime. Depois de desligar, virou-se para Gabriel. Você vai ficar sob proteção policial até prendermos essas pessoas. Vou arranjar um quarto seguro aqui na delegacia por hoje e amanhã vemos providências mais permanentes. E quanto a mim? Helena perguntou. Eles também vão vir atrás de mim? Provavelmente já sabem onde você mora, onde trabalha. Vai precisar de proteção também. Vinícius pensou por um momento. Tem algum lugar seguro onde possa ficar por alguns dias? Casa de parentes? Amigos? Helena pensou. Seus pais moravam em Campinas, a 1 hora de São Paulo. Seria razoavelmente seguro, mas também significava abandonar tudo aqui, deixar a investigação seguir sem ela. Eu quero ajudar. Quero estar aqui quando vocês pegarem esse monstro. E você vai ajudar, mas de forma segura. Vinícius foi firme. Senhora Monteiro, essas pessoas já mataram uma vez. Tentaram matar ou intimidar você e o Gabriel hoje. Não vão hesitar em tentar novamente se sentirem ameaçadas. Antes que Helena pudesse responder, houve uma batida na porta e outro policial entrou, sussurrando algo no ouvido de Vinícius. A expressão do delegado mudou. Surpresa, depois determinação. Tragam ele para cá, Vinícius ordenou. O policial saiu
e voltou menos de 1 minuto depois, acompanhado por 2 outros policiais que seguravam um homem algemado. Helena o reconheceu instantaneamente das fotos que Rodrigo tinha mostrado, das 2 vezes que ele havia ido jantar em sua casa. Helena acordou com o sol entrando pela janela do quarto de sua infância. Por uma fração de segundo, esqueceu onde estava e por quê. Então a memória voltou como uma avalanche. Rodrigo estava morto, assassinado, e ela estava escondida na casa dos pais enquanto a polícia caçava os outros criminosos. Olhou para o celular. 7h23 da manhã de quarta-feira. Tinha dormido menos de 7 horas, mas parecia que tinha sido apenas alguns minutos. Tinha 3 mensagens do delegado Vinícius, todas enviadas há cerca de 1 hora. Bom dia, senhora Monteiro. Atualizações importantes. Me ligue quando acordar. Rastreamos o Marco Antônio Silva. Endereço confirmado em Itatiba. Operação está sendo planejada para hoje. Paulo César está cooperando. Mais nomes estão surgindo. Isso é maior do que pensávamos. Helena sentou-se na cama, o coração acelerando. Discou para Vinícius, que atendeu no segundo toque. Senhora Monteiro, bom dia. Como passou a noite? Tão bem quanto possível. O senhor disse que tem novidades? Várias. Ela ouviu o som de papéis sendo mexido. Primeiro, conseguimos localizar o Marco Antônio Silva em uma chácara alugada em Itatiba, cerca de 100 quilômetros daqui. Vamos executar um mandado de busca e apreensão às 10 horas. Esperamos prendê-lo sem incidentes. E os motoqueiros que nos atacaram? Paulo identificou um deles pelas imagens de segurança do shopping. Chama-se Juliano Santos. Tem ficha criminal extensa, assalto, porte ilegal de arma, associação ao tráfico. Já emitimos mandado de prisão. É questão de tempo até localizá-lo. Helena levantou-se, caminhou até a janela. O quintal dos pais estava tranquilo, árvores balançando com a brisa, um sabiá cantando no pé de goiaba. O senhor disse que isso é maior do que pensávamos. O que quis dizer? Vinícius suspirou. Paulo está revelando muito mais do que esperavam. Aparentemente, ele e Marco Antônio faziam parte de uma rede maior de golpistas. Nos últimos 2 anos, aplicaram golpes semelhantes em pelo menos outras 5 vítimas em São Paulo e Rio de Janeiro. Sempre o mesmo padrão: aproximação estratégica, ganho de confiança, coleta de informações e então o golpe final. Helena sentiu náusea. E as outras vítimas? Elas também foram. 3 foram apenas roubadas. Perderam dinheiro, mas sobreviveram. Vinícius fez uma pausa pesada. Mas 2 morreram em circunstâncias que na época foram consideradas naturais. Um aparente suicídio por enforcamento, outro acidente de carro. Estamos reabrindo ambos os casos. Meu Deus. Helena apoiou-se no parapeito da janela. São assassinos em série. Assassinos financeiros, pelo menos. Matam quando a vítima se torna um problema, quando começa a desconfiar ou quando o dinheiro justifica o risco. No caso do seu marido, foi uma combinação. Ele estava desconfiando. E vocês tinham uma quantia considerável economizada. 280 mil reais. Helena disse amargamente. O preço da vida de Rodrigo. Espero que tenham gostado, porque vão passar o resto das vidas miseráveis na prisão. Vão sim, prometo isso. Mas preciso que a senhora continue em local seguro por mais alguns dias. Até pegarmos todos os envolvidos, não podemos ter certeza de que a senhora não está em perigo. Entendo. Vou ficar aqui em Campinas. Helena olhou ao redor do quarto. Mas, delegado, eu preciso começar a organizar o funeral do Rodrigo. Preciso avisar as pessoas, resolver as coisas dele. Eu não posso simplesmente ficar parado. O corpo ainda está no IML para os exames finais. Deve ser liberado amanhã ou sexta-feira. A senhora terá tempo de organizar tudo, mas com escolta policial. Combinado? Combinado. Depois de desligar, Helena tomou um banho demorado, deixando a água quente massagear seus músculos tensos. Vestiu-se com roupas que tinha deixado ali anos atrás. Uma calça jeans desbotada e uma blusa de algodão simples. Quando desceu para a cozinha, sua mãe já tinha preparado um café da manhã completo. Pão francês, manteiga, geleia, queijo, presunto, bolo de fubá, café fresco. Mãe, é muita coisa. Não vou conseguir comer tudo isso. Você precisa comer, filha. Não se alimentou direito ontem. Beatriz serviu-lhe uma xícara de café com leite. Senta e come pelo menos um pão. Helena obedeceu, mais para agradar a mãe do que por fome real. Seu pai, Antônio, entrou pela porta dos fundos, vindo do quintal onde cuidava da horta matinal. Como está se sentindo, filha? Ele perguntou, lavando as mãos na pia. Não sei ao certo. Vazia, com raiva, assustada, tudo ao mesmo tempo. Ela mordiscou o pão sem muito apetite. A polícia vai prender mais um dos envolvidos hoje. O tal do Marco Antônio, o cérebro do crime. Que bom, esses bandidos têm que pagar pelo que fizeram. Antônio sentou-se à mesa, seu rosto habitualmente sereno marcado pela preocupação. Helena, seu irmão quer vir aqui hoje. Também sua prima Júlia. Todo mundo está preocupado. Não quero visitas ainda. Não estou pronta para ter que contar a história de novo, responder perguntas, aceitar condolências. Helena,
Helena sentiu as lágrimas ameaçarem. Não, sei que as pessoas querem ajudar, mas eu preciso de um tempo. Então eu falo com eles. Digo para esperarem. Beatriz acariciou o cabelo da filha. Você dita o ritmo, querida. Ninguém vai pressioná-la. O celular de Helena tocou. Era um número desconhecido. Ela hesitou, então atendeu. Alô, senhora Monteiro? Meu nome é Adriana Costa. Sou jornalista da Folha de São Paulo. Soube do caso do assassinato de seu marido e gostaria de... Helena desligou imediatamente. Bloqueou o número. Segundos depois, outro número desconhecido ligou. Ela não atendeu. Uma mensagem de WhatsApp chegou. Helena, aqui é do jornal O Estado. Podemos conversar sobre o caso? Bloqueou aquele também. Em 10 minutos, recebeu 7 ligações de números diferentes, todas presumivelmente de jornalistas. A notícia tinha vazado. Um assassinato relacionado à fraude bancária, golpe sofisticado com deepfake, múltiplas vítimas. Era exatamente o tipo de história sensacionalista que a mídia adorava. Vou desligar o celular, Helena anunciou, mas antes disso mandou uma mensagem para Vinícius. Imprensa descobriu. Estou sendo bombardeada de ligações. A resposta veio rápida. Era esperado. Não fale com nenhum repórter. Qualquer declaração pode prejudicar o processo. Vou pedir para bloquearem seu número das bases de dados públicas. Helena desligou o telefone e finalmente conseguiu comer um pouco. O bolo de fubá da mãe estava delicioso, como sempre, mas tinha gosto de cinzas em sua boca. Tudo tinha gosto de cinzas agora. Passou o resto da manhã ajudando a mãe a cuidar da casa, mais para manter a mente ocupada do que por necessidade real. Arrumou seu antigo quarto, regou as plantas, dobrou roupas. Atividades simples, mecânicas, que não exigiam pensar. Às 11h30, o celular, que ela havia religado, tocou. Vinícius. Prendemos o Marco Antônio. Ele anunciou, a satisfação evidente na voz. Tentou fugir pelos fundos da chácara quando chegamos, mas tínhamos cercado toda a área. Está sendo trazido para São Paulo agora. E ele confessou alguma coisa? Ainda não falou nada, pediu o advogado imediatamente. Mas encontramos muita coisa na chácara. 3 laptops, pendrives com informações de dezenas de vítimas, documentos falsos, quase 100 mil reais em espécie. Vinícius fez uma pausa. E um frasco de colchicina, o mesmo veneno usado em seu marido. Helena fechou os olhos. Mais uma prova, mais uma peça do quebra-cabeça encaixando. Quando posso voltar para São Paulo? Dê mais 1 ou 2 dias. Juliano Santos, o motoqueiro, ainda está foragido, mas estamos apertando o cerco. Logo, logo teremos todos. Na quinta-feira, Helena finalmente retornou a São Paulo, escoltada por 2 policiais à paisana. Tinha ligado o telefone pela manhã e encontrado 47 chamadas perdidas, a maioria da imprensa, mas também de amigos, familiares, colegas de trabalho. Respondeu apenas às mensagens mais urgentes, prometendo dar notícias em breve. O apartamento em Perdizes estava exatamente como havia deixado na terça de manhã. Parecia impossível que tivesse sido apenas 2 dias atrás. A cama ainda desarrumada, a xícara de café na pia, os chinelos de Rodrigo ao lado da porta. Tudo congelado no tempo, esperando por um homem que nunca mais voltaria. Helena caminhou pelo apartamento em um transe, tocando os objetos de Rodrigo. Sua escova de dentes, o livro que estava lendo, marcado na página 247, que ele nunca terminaria, a jaqueta pendurada no closet. Queria guardar tudo, preservar cada fragmento dele, mas também queria queimar tudo, apagar as evidências dolorosas de uma vida interrompida. Senhora, tem certeza que quer ficar aqui? Um dos policiais perguntou gentilmente. Podemos arranjar um hotel se preferir. Não, essa é minha casa. Não vou deixar que me tirem isso também. Mas naquela noite, sozinha no apartamento silencioso, Helena percebeu seu erro. Cada cômodo gritava a ausência de Rodrigo. Não conseguia entrar no quarto sem ver o lado vazio da cama. Não conseguia olhar para a TV sem lembrar das noites de série que assistiam juntos. Não conseguia respirar sem sentir que estava afogando em memórias. Pegou um travesseiro e um cobertor e foi dormir no sofá da sala. Era o único lugar que não tinha uma associação tão forte com Rodrigo. Mas mesmo assim, demorou horas para conseguir dormir. Cada ruído da noite fazendo-a pular, imaginando assassinos em cada sombra. Na sexta-feira, o corpo de Rodrigo foi finalmente liberado. Helena escolheu um velório simples, mas digno, em um memorial na Consolação. Passou horas selecionando fotos para o painel memorial. Rodrigo sorrindo, Rodrigo com amigos, Rodrigo no dia do casamento deles, tão jovem e cheio de esperança. Dona Marta, mãe de Rodrigo, chegou de Ribeirão Preto destroçada. Era uma mulher pequena e frágil de 68 anos, e a perda do filho havia tirado toda a vida dela. Helena abraçou-a por longos minutos, as duas chorando juntas, compartilhando uma dor que palavras não podiam expressar. Ele era um bom menino. Marta sussurrava repetidamente. Meu menino bom. Por que levaram meu menino? Bruno, irmão de Rodrigo, veio com a esposa e os 2 filhos pequenos. Tinha os olhos vermelhos, mas tentava ser forte pela mãe e por Helena. Abraçou a cunhada
e disse: "Vamos pegar esses desgraçados, todos eles, prometo isso." O velório durou das 14 horas às 22 horas. Um desfile interminável de pessoas, familiares, amigos, colegas de trabalho de ambos, vizinhos, conhecidos, todos dizendo as mesmas coisas. "Sinto muito, ele era um homem maravilhoso. Se precisar de alguma coisa." Helena agradecia mecanicamente, um sorriso triste colado no rosto, internamente morta. Marcelo Ferreira, o gerente da Tech Solution, apareceu com vários funcionários da empresa. Daniela, a contadora, veio também e discretamente entregou a Helena um envelope. Os documentos que prometi, evidências das fraudes que Paulo estava cometendo. Já mandei cópia para a polícia, mas achei que você gostaria de ter também. "Obrigado." Helena guardou o envelope na bolsa. "Ele já foi julgado?" "Ainda não, mas será. E com tudo que vocês descobriram, ele vai ficar preso por muito tempo. Ele e todos os cúmplices dele." Carla, sua sócia, não saiu do lado de Helena o dia inteiro. Trouxe-lhe água, lenços, comida que ela não conseguia comer. Era a amiga que Helena precisava sem saber que precisava. Às 19 horas, Helena viu alguém inesperado entrar no memorial. Gabriel Lemos, o programador que tinha criado o deepfake. Ele estava visivelmente desconfortável, as mãos nos bolsos, olhando ao redor nervosamente. Quando seus olhos encontraram os de Helena, ele hesitou, como se considerasse ir embora. Mas Helena acenou para ele se aproximar. Gabriel caminhou lentamente até ela. Eu não sei se deveria estar aqui," ele disse baixinho, "mas eu sentia que precisava vir, pedir desculpas pessoalmente, ver a consequência real do que fiz. Você ajudou a prender eles." Helena respondeu: "Sem seu testemunho, talvez Paulo estivesse livre agora. Então obrigada por isso, ao menos." "Não é suficiente. Nunca vai ser." Lágrimas escorriam pelo rosto dele. "Eu me odeio pelo que fiz, pelo papel que tive nisso. Junte-se ao clube." Helena disse amargamente: "Eu me odeio por não ter percebido que algo estava errado, por ter deixado aquele homem entrar na minha casa, por não ter protegido o Rodrigo melhor. Não foi culpa sua, nem foi sua, não completamente. Nós dois fomos manipulados. Nós dois fomos ferramentas nas mãos de pessoas realmente más." Ela olhou para o caixão onde Rodrigo descansava, finalmente em paz. "A diferença é que você está fazendo o certo agora. Está colaborando, testemunhando, ajudando a garantir que eles paguem. É tudo o que podemos fazer." Gabriel assentiu, enxugou as lágrimas. Ficou ali por mais alguns minutos, olhando o homem cuja face havia replicado digitalmente. Então foi embora silenciosamente. Às 22 horas, o velório terminou. O corpo seria cremado no dia seguinte pela manhã, conforme Rodrigo havia expressado em vida que preferia. Helena ficou sozinha no memorial por mais meia hora, sentada ao lado do caixão, segurando a mão fria de seu marido pela última vez. "Eu te amo," ela sussurrou. "Sempre vou te amar. E vou ter certeza de que sua morte não foi em vão. Prometo." Beijou-lhe a testa uma última vez, então forçou-se a se levantar e sair. Carla estava esperando do lado de fora para levá-la para casa. No sábado, Helena acordou determinada. Tinha passado uma semana desde a morte de Rodrigo. Uma semana de dor, medo e raiva. Mas agora, com o funeral concluído, ela precisava de respostas. Respostas completas. Ligou para o delegado Vinícius, que atendeu apesar de ser fim de semana. "Bom dia, senhora Monteiro. Como está?" "Funcional." Ela respondeu honestamente. "Preciso de uma reunião com o senhor. Quero saber tudo. Todo o escopo da investigação, todos os detalhes que puder compartilhar. Não quero ser deixada no escuro sobre o que aconteceu com meu marido." Vinícius hesitou apenas um segundo. "Tudo bem, pode vir à delegacia às 14 horas. Vou preparar um relatório completo para a senhora." Às 14 horas em ponto, Helena estava na sala do delegado, agora familiar. Vinícius tinha montado um quadro branco com fotos, linhas conectando pessoas, documentos espalhados pela mesa. "Vou ser completamente transparente com a senhora," ele começou, "porque merece saber a verdade, por mais dolorosa que seja." Passou as próximas 2 horas detalhando tudo. Como Paulo César não era nem mesmo seu nome real, era Marcelo Santos, tinha mudado de identidade depois de fugir de acusações de estelionato no Rio, como ele e Marco Antônio tinham trabalhado juntos por 4 anos aplicando golpes cada vez mais elaborados, como recrutavam funcionários para tarefas específicas, como Gabriel e a designer gráfica, mantendo os ignorantes do quadro completo. "As outras vítimas," Helena interrompeu. "As que morreram. Me conte sobre elas." Vinícius abriu uma pasta. "Ricardo Almeida, 51 anos, empresário de Campinas, encontrado morto em seu carro na garagem, motor ligado, aparente suicídio por inalação de monóxido de carbono. Isso foi há 18 meses. 3 dias antes, sua conta tinha sido esvaziada. R$160 mil transferidos para empresas fantasma." Ele virou uma página. "Fernanda Guimarães, 38 anos, advogada no Rio de Janeiro. Sofreu um
acidente de carro há 1 ano, caiu de uma ponte depois que os freios aparentemente falharam. 2 dias antes, R$210 mil foram roubados dela. E a polícia não desconfiou? Eram delegacias diferentes, cidades diferentes, sem conexão aparente. E as mortes, na superfície, pareciam naturais ou acidentais. Não havia razão para suspeitar de assassinato. Vinícius cerrou os punhos. Mas agora estamos reabrindo ambos os casos. O veículo de Fernanda vai ser examinado novamente. O apartamento de Ricardo vai ser investigado. E Paulo está nos dando nomes, datas, métodos. Ele está cooperando tanto assim? Está apavorado. Marco Antônio é muito mais perigoso do que Paulo jamais foi. Paulo é um golpista oportunista, um covarde. Marco Antônio é um sociopata calculista. Já passou tempo na prisão antes por fraude e agressão. Tem contatos no crime organizado. Paulo sabe que se for para a mesma prisão que Marco, provavelmente não sobrevive. E o Juliano, o motoqueiro que nos atacou, ainda foragido, mas não por muito tempo. Todos os contatos conhecidos dele estão sendo monitorados. É questão de tempo. Helena absorveu tudo, sua mente catalogando cada informação. Então, perguntou a questão que a vinha atormentando. E o dinheiro? Os 280 mil? Tem alguma chance de recuperar? Vinícius fez uma expressão de pesar. Encontramos 73 mil com Marco Antônio e 42 mil foram bloqueados em contas offshore antes de serem movidos. Isso já é algo, mas o resto foi distribuído, lavado, gastado. Pode levar anos de processo legal para recuperar, se é que conseguiremos. Sinto muito. Helena assentiu, já esperando por essa resposta. O dinheiro era secundário de qualquer forma. Não havia quantia que trouxesse Rodrigo de volta. Mais uma coisa, ela disse, pegando o envelope que Daniela havia lhe dado no velório. A contadora da Tech Solutions compilou evidências das fraudes que Paulo estava cometendo na empresa. Pode ajudar a adicionar mais acusações contra ele. Vinícius pegou o envelope, folheou rapidamente os documentos. Isso é excelente. Vai ajudar muito no processo. Ele olhou para Helena com algo parecido com admiração. A senhora está sendo inacreditavelmente forte durante tudo isso. Muitas pessoas teriam desmoronado completamente. Eu desmoronei, Helena admitiu. Várias vezes. Mas cada vez eu me levanto de novo, porque é isso que Rodrigo faria. Ele nunca desistia. Não importava quão difícil ficasse. E eu não vou desistir de garantir que os assassinos dele paguem. 3 semanas depois, Helena estava em um tribunal, sentada na área de testemunha. Era a audiência de custódia de Paulo César Dias. Na verdade, Marcelo Santos, onde o juiz decidiria se ele permaneceria preso durante o julgamento ou poderia responder em liberdade. A sala estava cheia. Jornalistas, familiares, advogados, curiosos. Helena viu Dona Marta sentada algumas fileiras atrás, acompanhada por Bruno. Do outro lado, reconheceu os pais de Fernanda Guimarães, uma das outras vítimas fatais, que tinham vindo do Rio especialmente para essa audiência. Paulo, ela ainda tinha dificuldade em chamá-lo de Marcelo, estava sentado ao lado de seu advogado de defesa, um homem gordo de terno cinza que emanava arrogância. Paulo parecia ter envelhecido anos nas últimas semanas. Olheiras profundas, cabelo grisalho crescendo nas raízes, ombros curvados. Quando seus olhos encontraram os de Helena, ele rapidamente desviou o olhar, envergonhado. O juiz, um homem austero de uns 60 anos, bateu o martelo chamando ordem. Caso número 2847-2025, Estado versus Marcelo Santos, também conhecido como Paulo César Dias. Acusações: homicídio qualificado, estelionato majorado, associação criminosa, fraude bancária, falsidade ideológica. Ele ajustou os óculos. Vamos ouvir primeiro a promotoria. A promotora, uma mulher de uns 40 anos com cabelos pretos presos em coque, levantou-se e apresentou o caso metodicamente. As evidências, os testemunhos, a conexão com outras vítimas, a premeditação, o uso de tecnologia para cometer os crimes. Ela era precisa, implacável, construindo um caso que parecia absolutamente sólido. Então, foi a vez da defesa. O advogado de Paulo levantou-se e, para o horror de Helena, tentou argumentar que seu cliente era também uma vítima. Meritíssimo. Meu cliente foi coagido por Marco Antônio Silva, um criminoso experiente e violento. O senhor Santos estava endividado, recebeu ameaças de morte, foi forçado a participar desses crimes contra sua vontade. Ele está profundamente arrependido e tem cooperado plenamente com as autoridades. Pedimos que seja julgado em liberdade, possivelmente com o uso de tornozeleira eletrônica. Helena sentiu a raiva ferver dentro dela. Coagido? Paulo tinha planejado friamente o assassinato de Rodrigo. Tinha colocado veneno em suas balas de hortelã. Tinha roubado seu dinheiro. E agora queria se fazer de vítima? A promotora retrucou. O réu teve múltiplas oportunidades de recuar, de buscar ajuda das autoridades, de confessar o que estava acontecendo. Em vez disso, escolheu deliberadamente dar continuidade ao plano criminoso, resultando na morte de um homem inocente. Ele
Ele é um risco à sociedade e deve permanecer detido. O juiz ouviu ambos os lados, então perguntou: há testemunhas a serem ouvidas? Sim, meritíssimo. A promotora respondeu: chamamos a viúva da vítima, Helena Monteiro. Helena levantou-se com pernas trêmulas e caminhou até a tribuna de testemunhas. Fez o juramento de dizer a verdade. Então sentou-se, suas mãos apertadas no colo. A promotora a guiou através de perguntas básicas. Como conheceu Paulo através de Rodrigo, às vezes que ele esteve em sua casa, como parecia ser um amigo genuíno. Então as perguntas ficaram mais difíceis. Senhora Monteiro, descreva o momento em que descobriu que seu marido havia falecido. Helena respirou fundo e contou, sua voz tremendo apenas levemente, sobre a ligação do hospital, a corrida desesperada até lá, ver Rodrigo morto na maca. Contou sobre a ligação do banco, a transferência impossível, a investigação que se seguiu. Onde e quando soube que o senhor Paulo César, que havia jantado em sua casa, que seu marido considerava um amigo, era na verdade o responsável por sua morte, o que sentiu? Traição. Helena respondeu, olhando diretamente para Paulo, que encolheu-se em sua cadeira. Traição profunda, não apenas pela perda financeira, mas pela violação da confiança. Rodrigo abriu sua vida para esse homem, e ele usou cada informação, cada momento de vulnerabilidade para planejar seu assassinato. Não há perdão para isso. Foi então a vez do advogado de defesa fazer perguntas. Ele tentou semear dúvidas, sugerir que talvez o infarto de Rodrigo tivesse sido coincidência, que talvez Paulo não soubesse que o veneno seria usado. Helena manteve-se firme. Os exames toxicológicos provaram que havia colchicina no sangue de meu marido. Essa substância estava nas balas de hortelã que foram deliberadamente colocadas em seu carro. Paulo tinha acesso ao carro. Paulo se beneficiou do crime. Paulo confessou. Não há ambiguidade aqui. Ele é culpado e sabe disso. Quando Helena desceu da tribuna, sentiu que tinha dado tudo de si. Tinha falado por Rodrigo que não podia mais falar por si mesmo. Tinha olhado seu assassino nos olhos e dito a verdade. O juiz deliberou por apenas 15 minutos. Então, retornou com sua decisão. Considerando a gravidade dos crimes, a premeditação evidente, o risco de fuga e o perigo à sociedade, determino que o réu Marcelo Santos permaneça em prisão preventiva até o julgamento final. Pedido de liberdade negado. Um suspiro coletivo de alívio ecoou pela sala. Helena sentiu lágrimas de gratidão. Pelo menos isso, Paulo não seria solto para continuar destruindo vidas. 2 meses depois, Helena estava em pé no Parque da Água Branca, no exato local onde Rodrigo havia caído. Era um sábado ensolarado de janeiro. O parque cheio de famílias fazendo piquenique, crianças brincando, corredores mantendo suas rotinas matinais. Ela tinha trazido flores, lírios brancos, os favoritos de Rodrigo. Ajoelhou-se e os colocou gentilmente no chão, ao lado da árvore onde ele havia se apoiado em seus últimos momentos conscientes. Oi, meu amor, ela sussurrou. Vim te contar as novidades. E havia muitas novidades. Juliano Santos, o motoqueiro, tinha sido finalmente capturado tentando cruzar a fronteira com o Paraguai. Agora estava preso, aguardando julgamento por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Marco Antônio Silva havia tentado fazer um acordo com a promotoria, oferecendo informações sobre a rede criminosa maior em troca de redução de pena. A promotora tinha recusado. Com as evidências encontradas em sua chácara e o testemunho de múltiplas testemunhas, o caso contra ele era sólido. Os casos de Ricardo Almeida e Fernanda Guimarães tinham sido oficialmente reclassificados como homicídios. Suas famílias finalmente teriam respostas e justiça. E Paulo, Marcelo, havia sido formalmente indiciado em todas as acusações. O julgamento estava marcado para março. Helena seria chamada a testemunhar novamente e estava pronta. A contadora da Tech Solutions, Daniela, encontrou mais irregularidades. Helena continuou falando com Rodrigo, as palavras fluindo livremente. Eles estavam roubando a empresa há quase 1 ano, mas você começou a desconfiar, não foi? Por isso ele te matou, porque você era bom, honesto e não podia tolerar corrupção. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas ela não a limpou. Sinto sua falta todos os dias. Cada manhã acordo esperando te ver do outro lado da cama. Cada noite sento para jantar e instintivamente coloco 2 pratos. A casa está cheia de você, mas também está vazia sem você. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas. Mas estou tentando seguir em frente. A Carla me convenceu a voltar ao trabalho. Apenas meio período por enquanto. É bom ter algo para ocupar a mente. E tenho um projeto novo, um memorial para vítimas de fraude e crime financeiro. Estou pensando em me envolver, talvez fazer o design arquitetônico. Seria uma forma de transformar essa dor em algo significativo. Uma brisa suave balançou as árvores. Um corredor passou por ela, acenando educadamente. A vida continuava.
inexorável. Seu irmão Bruno está cuidando bem da sua mãe. Ela está morando com ele agora. Não queria ficar sozinha na casa em Ribeirão. Ela fala de você todos os dias. Guarda cada foto, cada lembrança. Seu amor sobrevive nela, em mim, em todos que te conheceram. Helena ficou ali por mais alguns minutos, apenas sentindo a presença espiritual de Rodrigo, se é que existia tal coisa. Queria acreditar que ele estava em algum lugar, observando, orgulhoso dela por ter sido forte, por ter lutado, por ter garantido que sua morte não fosse em vão. Finalmente levantou-se, limpou a grama dos joelhos. Tinha uma última coisa a dizer. Eu te amo, Rodrigo Monteiro. Sempre amei, sempre amarei. E prometo viver a vida que você não pôde viver, por nós dois. Descanse em paz, meu amor. Sua batalha acabou. A minha continua, mas estou pronta para ela. Beijou as pontas dos dedos e tocou a árvore, como se estivesse tocando Rodrigo uma última vez. Então virou-se e caminhou de volta pelo parque, a luz do sol iluminando seu caminho. Epílogo. 6 meses depois, Helena estava no tribunal novamente, mas desta vez não era como testemunha, era como observadora da sentença final. O júri havia deliberado por menos de 4 horas. O veredicto foi unânime, culpado em todas as acusações. O juiz, o mesmo que havia negado a liberdade de Paulo meses atrás, leu a sentença com voz solene. Marcelo Santos, também conhecido como Paulo César Dias, você foi considerado culpado de homicídio qualificado, estelionato majorado, associação criminosa, fraude bancária e falsidade ideológica. Considerando a gravidade dos crimes, a premeditação, a completa ausência de remorso inicial e o impacto devastador nas vítimas e suas famílias, eu o sentencio a 32 anos de prisão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime pelos primeiros 15 anos. Marco Antônio Silva recebeu 38 anos, Juliano Santos 12 anos. Nenhuma quantidade de tempo na prisão traria Rodrigo de volta, mas era justiça, era o reconhecimento de que uma vida tinha sido roubada, de que crimes tinham sido cometidos, de que havia consequências. Helena saiu do tribunal com Dona Marta ao seu lado. A velha senhora estava chorando, mas eram lágrimas de alívio mescladas com dor. Meu filho pode descansar agora, ela sussurrou. Sim, Helena concordou, abraçando a sogra. Ele pode. Naquela noite, em seu apartamento, que ela finalmente tinha conseguido transformar em um lar novamente, em vez de um mausoléu de memórias, Helena abriu uma garrafa de vinho. Era um Malbec argentino, o vinho favorito de Rodrigo. Serviu 2 taças, uma para ela, uma para o espírito de Rodrigo, que ela colocou na mesa de centro, ao lado de uma foto dos dois. A justiça, ela brindou. E a recomeços. Bebeu o vinho, sentindo o gosto rico e complexo. Pegou seu laptop e abriu um documento em branco. No topo, digitou Projeto Memorial Justiça. Design preliminar por Helena Monteiro. A vida continuava. A dor permaneceria, talvez para sempre. Mas ela tinha sobrevivido ao pior que poderia acontecer. Tinha enfrentado assassinos, testemunhado em tribunal, lutado por justiça e vencido. Rodrigo teria se orgulhado dela. E isso, no fim, era tudo o que importava. Começou a esboçar as primeiras ideias para o memorial. Um espaço de reflexão, com jardins representando renovação. Um muro com nomes de vítimas representando memória. Uma fonte representando lágrimas que eventualmente se tornavam águas calmas. A noite passou enquanto ela trabalhava, criando algo bonito a partir da tragédia, transformando dor em propósito, perda em legado. Quando o sol nasceu no domingo de manhã, iluminando São Paulo com sua luz dourada, Helena Monteiro ainda estava trabalhando, ainda estava lutando, ainda estava vivendo, e em algum lugar ela gostava de imaginar. Rodrigo sorria.